TV Câmara, Campinas. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à Câmara Municipal de Campinas para a palestra As 10 competências que todo profissional precisa ter para prosperar, que será ministrada por Eduardo Colamego. Convidamos para compor a mesa de abertura o presidente da Câmara Municipal de Campinas, vereador Rafa Zimbaldi. Convidamos também Yolanda Sobrinho, representante do CIEE. Uma vez composta a mesa de autoridades, convidamos os presentes a receberem o nosso palestrante de hoje. Por favor, recebam Eduardo Colamego. Convidamos os componentes da mesa a tomarem assento. Passamos a palavra inicialmente ao presidente da Câmara de Campinas, vereador Rafa Zimbaldi. Bom dia a todos. Bom dia. Todo mundo com sono aqui. Bom dia. Bom dia. Bom, gente, quero inicialmente agradecer a presença de todos os jovens aqui, dizer que é uma alegria muito grande poder receber vocês aqui mais uma vez, neste dia. Agradecer aqui a Yolanda, que é do CIEE, dizer, Yolanda, que é um prazer, através da Elecamp, fazer essa parceria junto com o CIEE, uma entidade importante aqui na nossa cidade. Dizer que o Reginaldo ainda não chegou, que é o nosso diretor da escola, mas logo ele estará aqui agradecendo vocês pessoalmente, mas dizer que o nosso compromisso com a Elecamp é exatamente fazer essa aproximação, né, esse trabalho de parceria com as entidades da nossa cidade e também a inserção do jovem aqui no processo legislativo. Isso é muito importante. Eu estava dando uma entrevista agora falando um pouquinho do Parlamento Jovem. Nós instituímos aqui, Eduardo, o Parlamento Jovem, reiniciamos aqui o Parlamento Jovem. Está acontecendo nas escolas municipais o processo de eleição, onde serão eleitos vereadores jovens, e isso será muito importante para que os jovens sejam inseridos, né? Os jovens sejam inseridos no processo político. Infelizmente, diante de todo um processo de corrupção que a gente vê a cada dia nos jornais, nas televisões, é importante de que os jovens sejam inseridos, porque é através do processo político que nós vamos conseguir mudar o nosso país. Por isso, a importância da Elecamp e esse trabalho de parceria. E, de maneira muito especial, cumprimentar aqui o Eduardo Colamego, que será o nosso palestrante de hoje, uma palestra muito importante. Além de todo esse processo político, é importante a preparação da juventude, dos jovens no mercado de trabalho. E aí entra o trabalho do Eduardo aqui. Então, Eduardo, agradecer em nome da Câmara Municipal, dos 33 vereadores, o trabalho teu, essa parceria, a tua presença aqui, e em preparar os nossos jovens para o mercado de trabalho. Obrigado pela tua atenção, pela tua presença, agradecer a presença de todos os jovens, boa palestra, que Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado. Convidamos para fazer uso da palavra Yolanda Sobrinho. Bom dia, pessoal. Eu gostaria de iniciar agradecendo a Elecamp pela parceria de muito tempo com o CIEE. Gostaria de agradecer a Nelly por sempre abrir as portas, o Reginaldo, o vereador Rafa também, por desenvolver esse trabalho com os jovens. A cada dia, poder trazer vocês aqui para se tornarem mais sábios, né, no mercado de trabalho.
Gostaria que vocês prestassem bastante atenção na palestra, que vocês desfrutem de todo o conhecimento que o Eduardo veio aqui para compartilhar com vocês. Eu espero que vocês possam sair daqui mais ricos em conhecimento e vocês possam contar das coisas que vocês têm aprendido dentro das empresas, dentro da comunidade, dentro da família que vocês vivem, tá bom? Gostaria de agradecer a todos e boa palestra. Agradecemos a presença do subsecretário de Assuntos Institucionais da Câmara de Campinas, Reginaldo Moretti. E agradecemos também a participação dos componentes da mesa, que agora se dirige à plateia para o início de nossa palestra de hoje. Eduardo Colamego é autor do livro Extraordinários, Pessoas que vão além do óbvio. Tem experiência em gestão de equipes, treinamento e RH. Atua como consultor, palestrante e educador, sendo especialista em liderança, propósito e desenvolvimento de pessoas. Em 2016, coordenou e ajudou a implantar o Programa de Orientação para o Trabalho, em parceria com a Escola do Legislativo de Campinas, Elecamp, alcançando 10.000 jovens. O propósito de seu trabalho é sempre buscar ajudar pessoas e organizações a atingirem seus propósitos e elevarem sua existência. Fiquem agora com a palestra As 10 competências que todo profissional precisa ter para prosperar. Obrigada e um bom dia a todos. Bom dia. Uma alegria mais uma vez estar aqui nessa manhã. Eu já venho aqui, já sou de casa, vamos falar assim. Agradeço a Nélia, agradeço o Rafa, enfim, a todos que sempre me recebem muito bem. E estou vendo uma nova Câmara aqui, então não tinha vindo ainda após a reforma, então está bem legal o espaço. E para mim é uma alegria muito grande falar com jovens. Eu, claro, sou só um pouquinho mais velho que vocês, então, hoje eu acabei de completar aí no último ano, em agosto, meus 23 anos, então sou bem legal. Mentira, gente, vou falar a verdade, eu tenho só 36, sou um jovem ainda, e sou o pai de uma adolescente de 5 anos. Ela é uma adolescente de 5 anos. Por quê? Porque com 5 anos já quer colocar as vontades dela. Vocês sabem bem como é, né? Temos muitos aqui, e eu já fui um adolescente, e eu também sei o que é ter vontades, desejos, e os hormônios à flor da pele e tudo mais. Né? Não é fácil. Mas eu espero que nessa manhã eu possa contribuir com vocês. Tá? Como foi dito aqui na apresentação, o meu propósito é ajudar pessoas e organizações a alcançarem os seus propósitos e elevarem sua existência. E eu vim aqui trazer uma palestra que ela fala sobre as 10 competências que todo profissional precisa ter para prosperar. E essa palestra, na verdade, ela é baseada num estudo do Fórum Econômico Mundial. O Fórum Econômico Mundial ele fez um estudo junto de milhares de diretores, gestores de RH no mundo, e eles, então, estabeleceram 10 competências que eles enxergam como primordiais para que um profissional possa prosperar realmente dentro das empresas. Então, para não ficar só essa coisa de primeira competência, segunda competência, claro, a gente vai vai passar por isso, eu quero colocar isso para vocês, mas eu também quero trazer algo que é de extrema importância e está linkado em uma das competências, que é a questão da inteligência emocional. O controle das nossas emoções. A Organização Mundial de Saúde já colocou, né, isso vocês podem até pesquisar nos seus smartphones, não agora, depois, por favor, mas vocês podem pesquisar isso depois. A Organização Mundial de Saúde já colocou que pelo menos 50% da população mundial, se não passou, ainda passará por algum problema da ordem psicológica, ou seja, domínio das emoções. 50%, é um número muito grande. Ou seja, 50% das pessoas, dos jovens, pessoas um pouco mais velhas que estão aqui como eu, se não passaram, um dia vão passar por algum tipo de, não uma doença crônica pode chegar a ser, mas algum tipo de problema de ordem psicossomática. Ou seja, tem um estresse, e o estresse causa uma dor de estômago,
que pode causar outras questões a mais. Portanto, uma das coisas mais importantes que a gente precisa, e estou falando para vocês que são jovens, que é importante que a gente saiba o quanto antes, é que a gente precisa trabalhar muito a nossa mentalidade. A gente precisa se expor às melhores ideias e a gente precisa cuidar para que a gente tenha uma mente muito fortalecida para a gente poder passar por desafios que vocês vão passar. Isso é fato, vão passar. Vocês são jovens e vão passar. Eu passei e não vou deixar de passar, mas o importante é que a gente tenha. Eu tenho muita fé em Deus, além disso, então agradeço muito a Deus pela minha vida e agradeço de estar aqui hoje junto de vocês, mas procuro, sim, trabalhar muito a minha mente para que eu possa passar com mais tranquilidade por certos desafios das nossas vidas, e na minha vida, obviamente. Tá certo? Eduardo, você está falando tudo isso aí legal, mas é fácil você falar, né? Porque, pô, você está aí dando palestra, você está aí de boa na lagoa, né? Vamos colocar assim, todo engomadinho aí. Eu gosto de falar um pouquinho do que foi a minha vida, até para que vocês entendam um pouco. Né? Muitas vezes a gente vai nas palestras, o palestrante começa a falar, né, e não para mais, mas você não conhece, não tem oportunidade, muitas vezes, de conhecer o que já aconteceu. Eu não sei o que cada um de vocês passa. Não tenho pretensão de saber. Né? Claro, se alguém quiser compartilhar comigo, eu fico muito feliz quando um jovem depois me manda uma mensagem no Facebook, ou depois da palestra vem conversar comigo. Fico extremamente feliz. Mas eu não tenho como saber o que cada um passa. Né? O desafio que cada um tem de família, o desafio que cada um tem no dia a dia. E eu posso falar um pouquinho do que eu já passei. Claro que, se eu for falar de tudo, a gente vai ter a palestra aí mais ou menos até umas 5, 6 horas da tarde. Tá? Então, não é isso que a gente quer. Mas eu vou contar um pouquinho para vocês, só para já dar uma inspirada, quem sabe, aí na vida de vocês. Bom, primeira coisa que eu vou perguntar, parece meio besta, mas vocês vão entender por quê. Quem aqui mexe, sabe bem mexer com computador, enfim, mexe diariamente com computador, mexe diariamente com smartphone? Por favor. Quem? Todo mundo. Muito bom. Que legal. Fico feliz. Eduardo, óbvio que todo mundo mexe com o computador hoje em dia. Não tem como não mexer. Claro, é verdade. Mas ainda tem muita gente que não tem acesso a ele. Tem muita gente que não tem nem em casa. Tem muita gente que não tem nem perto de casa. E eu, com 21 anos, eu não sabia nem ligar um computador. Por quê? Porque não tinha. A situação que eu vivia era a seguinte: eu vivia num prédio sem terminar, no São Bernardo. Alguém aqui é do São Bernardo? Oh, temos um amigo. São Bernardo de cima ou de baixo? Oi? Para cima, ali no MEC? Legal. Eu morava ali perto do Café Canecão, sabe? Então, hoje o prédio terminou. Seu nome é? Kleber. Legal. E tinha um prédio sem acabar, era só o tijolo. Era só o tijolo. E eu, com a minha mãe e com a minha irmã, a minha mãe eu não estava conseguindo trabalho, tinha sido office boy, estava fazendo promoções, eventos, sabe, essas coisas assim, mas estava difícil. E a gente acabou morando nesse prédio, por quê? Porque era uma época de muita invasão em Campinas. E o proprietário do prédio, ele falou: bom, vocês moram de graça, pode terminar o apartamento por dentro, vocês moram de graça, não precisa pagar o aluguel, e aí vocês acabam cuidando do prédio para a gente. Legal. E eu estava procurando trabalho e não estava conseguindo encontrar. Por quê? Porque você já tinha que fazer o teste de informática. Hoje é comum, tá? Lá atrás, a informática estava entrando de uma forma mais incisiva. E eu não tinha curso, não tinha nem como pagar curso de informática. Então, eu ia para os testes. Muitas vezes, o que acontecia? Eu não passava. Por quê? Porque eu não conseguia nem pegar o milho lá, né? Não conseguia nem... Então, eu falava: digita o seu nome na primeira linha, dá o espaço. Aí, quase que eu falava: mas espaço aonde? Para quem que eu dou, né? Porque eu não sei nem como é que funciona isso aqui. Dá o espaço e aí vai para outra linha e digita o seu endereço e tal. Então, eu não passava nem nesse teste básico. E aí, eu tinha uma mania muito... Aqui a gente já vai começando a falar um pouquinho de mentalidade, mas a gente vai deixar para falar mais à frente também mais. Mas só para que vocês entendam um pouquinho. E aí eu peguei e falei: meu Deus, né? O que eu vou fazer?
Não estou conseguindo trabalho, não sei mexer no computador, não tenho como pagar um curso, ó vida, ó céus, ó azar, e agora? E aí eu fui na casa de um amigo meu, que ele tinha condições melhores, né? E aí falei, Felipe, está até no meu livro isso, eu conto lá. Felipe, eu preciso catar uns milho, cara, eu preciso que você me ajude a catar uns milho, aprender a digitar, porque senão eu não vou conseguir trabalho. E se eu não conseguir trabalho, eu fico sem comer. Então, muitas vezes eu ia procurar trabalho, gente, sabe como? Com uma passagem. Então, tinha dinheiro para uma passagem. Aí, o que eu fazia? Eu, obviamente, tomava banho para ir para essa entrevista, que é bom, né? Você tomar banho para você comparecer lá. E eu tomava banho, tal, pegava o ônibus com essa uma passagem e ia para o centro de Campinas. E aí começava a distribuir currículos, tudo, e aí voltava a pé. Não tinha jeito, eu não podia reclamar, eu não tenho como ir, porque eu só tenho uma passagem, então tem jeito, não tenho uma passagem, não dá para eu ir e voltar. Não, eu tinha uma passagem que eu tinha que fazer um sacrifício de ir, de buscar uma oportunidade e dar um jeito de voltar. Então, voltava a pé. Muitas vezes não tinha manteiga, eu comia pão com... É uma iguaria, tá? Então, vou um pouquinho de Masterchef para vocês aqui, nesse momento. Então, eu comia pão com óleo. Alguém já comeu pão com óleo aqui? Pão com óleo é da hora. Olha, tudo bem? Trabalhou comigo, a Diana. Oi? Só 12 anos atrás. Então, obrigado de estar aqui. E eu comia pão com óleo, porque você pega o óleo, vou ensinar já para vocês aqui, você pega o óleo, dá uma passada assim, ó, joga ele em cima do pão, aí você joga na chapa, né? Joga na frigideira lá. Aí ele vai ficar parecendo um pão na chapa. Um pouquinho de gordura só, né? Porque pão com óleo não é fácil. Mas eu comia por quê? Porque era o que tinha. Não tinha o que comer, tinha que dar um jeito. Então, comia o que tinha. Comia arroz com queijo ralado, olha que delícia. Arroz e queijo ralado, mistura queijo ralado. Arroz com ovo, então, eu sou expert em ovo. Eu faço ovo de tudo quanto é jeito, pode ter certeza. Então, e aí tinha que dar um jeito, por quê? Porque a vida, você não pode ficar reclamando dela. A vida, se você esperar que as coisas aconteçam, principalmente no mundo de hoje, que é veloz, se você ficar esperando que as coisas aconteçam, pode ter certeza que você não vai além do óbvio. Como é o livro que eu apresento aqui, o livro que eu lancei pela Papyrus, editora, há 2 anos atrás, que era um sonho meu. Extraordinário, pessoas que vão além do óbvio. E se você quer ir além do óbvio, não adianta. Se você fizer só o que todo mundo faz, você só vai receber os méritos que todo mundo recebe. Então, não adianta. Tá? E aí, enfim, o que aconteceu? Eu consegui um trabalho, fui em frente, entrei num lugar onde que é igual o Corinthians, as pessoas ou amam ou detestam, né, que é o call center. Então, ou as pessoas amam ou detestam, e aí, em 5 meses, no call center, eu já era da área de treinamento, já tinha passado num processo seletivo e já tinha começado a dar treinamento lá. E aí começou minha odisseia por treinamento, passei por outras empresas de call center, foi uma, inclusive, que trabalhei com a Diana. Fui supervisor, depois fui coordenador de RH, é a minha última posição como CLT, vamos colocar assim, foi como coordenador de RH. Então, por que eu coloquei um pouquinho disso? Para que vocês conheçam um pouquinho mais de mim, sobre mim, por quê? Porque a gente tem uma questão, a gente tem um preconceito. Então, eu olho para alguém, como é que é o seu nome? Eu olho para o Gabriel, e a ciência fala que eu tenho de 30 segundos a 3 minutos para eu fazer uma leitura do Gabriel. Então, é aquela velha história, né? A primeira impressão é a que fica. Então, é sempre bom a gente deixar uma boa primeira impressão. Então, quando você fala com alguém, você tem de 30 segundos a 3 minutos para, na sua cabeça, você já criar ou um monstro, né? Ou realmente uma empatia maior. Por quê? Porque todo mundo é assim, não são vocês nem eu, todo mundo é assim. A gente olha alguém e fala assim, nossa, aí parece uma mala sem alça, meu Deus do céu, nem quero falar. Minha esposa me detestava. Ela podia me ver na frente, a gente trabalhou junto também. Eu passava nos lugares, ela fazia assim, ó. Insuportável, ela me chamava de insuportável. Eu fiquei sabendo disso depois, obviamente. Né? Eu era um pouco diferente, tinha cabelo até aqui. Oh, escutei uns nós. Faz parte da vida, gente. Algum momento, hoje a maioria é jovem aqui, algum momento, quando vocês estiverem lá com a minha idade já, vocês vão olhar umas fotos suas de hoje, e vocês vão saber do que eu estou falando. Vocês vão olhar e vão fazer igual eu. Jesus amado. Como que deixaram fazer isso? Por que minha mãe não me prendeu? Vai acontecer isso. Por quê? A Diana me conheceu.
Aí eu malhava, era bem fortinho, então malho hoje ainda, mas nem tanto, né? Calça apertada, camisetinha apertada, cabelo comprido, sabe? Era meio mala mesmo. Então, às vezes, o que acontece? Você cria uma imagem que as pessoas começam a pensar de uma outra forma a seu respeito. Mas, enfim. E aí, eu falei tudo isso para a gente começar a falar das competências que eu quero passar para vocês, e depois a gente vai falar ainda mais sobre mentalidade, sobre inteligência emocional. Por quê? Porque na vida hoje, né, se você não tiver a mente fortalecida com as mudanças, com as crises que acontecem, é bem complicado você levar a vida de uma maneira mais firme. Tá? E eu posso dizer isso de carteirinha. Então, vamos lá. Aqui é o livro. Então, o livro, basicamente, eu fiz o quê? Eu gosto muito de ler. Quem gosta de ler aqui? Poxa, que bom, hein? Muito bom. Geralmente, quando eu faço essa pergunta, é difícil, dá para eu contar nos dedos de uma mão quantas pessoas gostam de ler. Importante. Quem ainda não tem o hábito, busque ter o hábito da leitura. Por quê? Porque a leitura abre muitos caminhos para você, abre mundos diversos para você. Através da leitura que eu deixei de pensar negativamente e deixei de me ver como coitadinho. Porque eu me via como coitadinho. Ah, meu pai não ajudou, meu pai foi embora. Ah, eu sou pobre. Ah, eu como pão com óleo. Ai. Era isso que eu pensava. Não, mas a leitura eu comecei a ver o quê? Biografia. Eu comecei a ver a história de pessoas que tinham ido além do óbvio, tinham passado por coisas piores do que eu, mas tinham conseguido vencer. E aí, quando eu fui supervisor, fui coordenador, tudo, eu comecei a conversar com as pessoas da minha equipe que eu liderava e começava a perguntar para elas, quem é a sua referência? Quem você tem como referência na sua vida? Muitos falam do pai, da mãe, legal. Mas, profissionalmente, se você já tem uma área em mente, se você já pensa em ser profissional de uma área, você precisa ter uma referência, ponto. E você precisa aprender sobre aquilo, você precisa se expor às maiores ideias. Por quê? Para que você saia na frente. Porque, senão, se você ficar só no comodismo, pode esquecer que você não vai sair na frente. Vai ser mais um. Então, na vida, você pode escolher ser alguém ou ser mais um. Então, estou aqui para tentar ajudar vocês nesse sentido também. E o livro, como eu fazia essas perguntas, já tinha começado até a fazer palestras, tudo, eu falei, bom, eu quero reunir num livro que as pessoas possam consultar, pessoas que vão além do óbvio em diversos segmentos. E aí eu juntei lá pessoas que são educadores, médicos. Então, entrevistei a Silvia Brandalize, que está até ali no dia do lançamento, mostra uma foto dela ali na apresentação. A Silvia Brandalize, que fundou o Boldrini. Então, entrevistei o Washington Oliveto, que é um dos maiores publicitários do mundo. Entrevistei o Osiris Silva, que fundou a Embraer, empresa brasileira que fabrica aviões. Então, entrevistei pessoas que são extraordinárias em diversos modos. Entrevistei aquele que, para mim, eu considero um mentor, que é o Mário Sérgio Cortella, que eu tenho o prazer e a alegria de ter o Cortella como alguém que eu hoje posso conversar, posso consultar, posso pedir conselhos. Tá? E o Rubem Alves, que já nos deixou, que foi um grande educador. Então, reuni tudo isso num livro e, mais uma vez, o que aconteceu? Eu falei, agora eu preciso lançar para uma grande editora, certo? Certo. Então, na minha mente era o quê? Olha, escrevi o livro, então eu acho que mando para a editora agora, até o ano que vem está pronto. Até o ano que vem está lançado no Brasil inteiro. O que aconteceu? Levou 4 anos para isso acontecer. E aí você tem que ter uma capacidade de você buscar, persistir, buscar entender o seu propósito, que era levar algo a mais para as pessoas. Tá? Então, falando disso, a introdução durou um pouquinho mais, mas porque eu achei importante. A gente vai falar de sonhos, né? Mas não é esse sonho. Nessa hora, eu sei que tem gente aí com um pouco de fome, né? Eu estou também. O sonho causou mais impacto até agora, hein? Jesus! Mas, vou falar de sonho, mas não é bem este sonho, né? Vou falar sobre, como eu falei, as 10 competências para que a gente consiga alcançar também nossos sonhos. Eduardo, eu preciso ter essas 10 competências, Eduardo? Gente, são 10 competências que apontaram no estudo do Fórum Econômico Mundial, que são importantes para que você possa prosperar na sua carreira. Dá para ter as 10 em alta performance total na sua vida? Claro que não, eu não tenho as 10 em alta performance. Mas é importante que você identifique as que você já possui e que você faça com que elas sejam ainda melhores. Ou seja, potencializar os seus pontos fortes, potencializar aquilo que para você é realmente algo que as pessoas percebem.
E a inteligência emocional, tá aqui em sexto, não está em ordem, nada disso, tá? Mas eu deixei ela por último porque a gente vai tratar mais dela. Por quê? Porque a inteligência emocional, vocês vão ver que ela baseia tudo isso aí. Se você não tiver uma mente fortalecida, se você não tiver uma mentalidade, uma capacidade de controle emocional maior, você sempre vai fazer alguma... o horário não permite, nem o local, para eu falar o restante. Mas você sempre vai fazer alguma coisa errada, vamos falar assim. Então, a primeira coisa é a resolução de problemas. Resolução de problemas complexos. As empresas querem pessoas que resolvam problemas. A empresa contrata você para quê? A empresa contrata eu para eu trabalhar. Não, a empresa contrata você para você dar resultado. A empresa contrata você para que você faça o que precisa ser feito e em alta performance. Então, é isso. A empresa não contrata você porque você está precisando de trabalho. A empresa não contrata você por isso. Ela contrata você porque ela vê lá no seu currículo, de repente, você tem competências, habilidades que podem, para ela, gerar algo significativo no resultado dela. Ótimo, muito legal. E uma coisa é certa, as pessoas são contratadas pelas habilidades e competências que elas têm, mostram no currículo, só que, a maioria das vezes, eu posso falar porque eu fui RH há muito tempo, e hoje lido com empresas, faço consultoria, e as pessoas são demitidas pelos comportamentos, justamente por falta de inteligência emocional, justamente por comportamentos repetidos, mesmo sendo instruídas, mesmo sendo pontuadas. Então, é importante entender isso. E o que é a resolução de problema? A capacidade de resolver situações, problema, é um indicativo do nível de inteligência individual e constitui uma habilidade bem-vinda nas empresas. Isso porque a resolução de problemas é um processo altamente cognitivo, mais uma vez falando da mente, que requer a adoção de um objetivo e a coordenação de esforços. Ou seja, você identifica um problema na empresa, você identifica um desafio que a empresa passa, e aí você procura pensar na sua mente lá, ou com as pessoas que você trabalha em conjunto, a melhor forma de resolver aquele problema. Ou você vem até alguém, o seu superior imediato, enfim, e compartilha que aquele problema ali precisa ser resolvido, e que você está atento, e que você pesquisou alguma coisa, que você buscou informações sobre a resolução daquele tipo de problema. Então, percebe? É você identificar um problema, identificar um objetivo que a empresa tem. Pode não ser um problema, mas pode ser, por exemplo, a empresa ela quer aumentar os clientes, a carteira de cliente dela, ela quer vender mais, enfim. Então, se você lê, se você se atualiza, você consegue enxergar coisas que você pode, de repente, trazer para o seu trabalho e levantar uma ideia para as pessoas. Então, essa é a grande coisa. Para a psicologia, a resolução de problemas é a conclusão de um processo que envolve a delimitação do problema e a formulação do problema, E tem duas dimensões, uma lógica matemática e outra humana. Oi, Eduardo, você está falando de lógica matemática, questão humana, que você falou bastante aqui. Por quê? Porque muitas das posições hoje de trabalho que existem no mundo, elas não vão existir mais daqui a um tempo. Por quê? Porque existe uma questão de automação. Eu vi falando esses dias sobre a China, boa parte já das pessoas lá já estão sendo substituídas por máquina. Só que a capacidade cognitiva humana, em algumas situações, ela nunca vai ser dispensável. Até porque quem programa as máquinas somos nós. Então, é importante ter sempre uma mente fortalecida e entender que a empresa quer que você ajude ela a resolver problemas. A empresa não quer que você traga mais problemas. Sabe aquela pessoa que você fala para ela, poxa, estamos aqui com essa situação para resolver, e a pessoa vira para você. Isso pode ser na sua família, está lá na sua casa, ou pode ser no seu dia a dia, nos estudos, e a pessoa fala para você assim, não, isso aí não tem jeito. Isso aí pode esquecer que não vai dar certo. Nem ouviu. Não vai ter jeito. O time ganhou, as coisas estão bem, a vida está bem, mas ela fala que o quê? Não, isso aí não dá certo, esquece isso aí. Alguém conhece gente que só vive reclamando? Conhece ou não? Não precisa apontar se é você, tá? Nesse momento. Se você não conhece, pode ser, se você não levantar a mão que você não conhece, pode ser que você seja classificado uma dessas pessoas que vive reclamando. Eu vi até um programa de TV agora, que não vou ficar falando, enfim, mas uma pessoa lá num desafio, eles tinham que fazer uma coisa. A pessoa falava assim, não vai dar certo. Vai dar certo. A equipe trabalhando lá, não vai dar certo. Sem se movimentar. Só falava assim, não vai dar certo. Isso aí não tem jeito, não.
Aí deram um trabalho para ela fazer. Aí ela ficava, mas essa bancada aqui é meio ruim. Nossa, mas olha que difícil para eu fazer. Então, ela não falava nada que ajudasse ninguém. Ela só falava que não dava para fazer e que o negócio era difícil. Então, pode ter certeza. Veja aí se você não tem sido essa pessoa, porque você pode ser a próxima vítima aí. Tá? Não hoje, claro, estou falando que vocês são jovens, mas estou falando já para a vida. Tá? Quando você for CLT mesmo, quando você estiver numa carreira, você tem que ser uma pessoa mais positiva e buscar resolver problemas na empresa, porque senão vão resolver te convidar também a tomar uma nova oportunidade no mercado. E aí tem o segundo, que é o pensamento crítico. Pô, Eduardo, pensamento crítico, o que é? Vai começar filosofia agora? É aula de filosofia agora? Não, pensamento crítico é uma coisa que muitas vezes nos falta, hoje em dia. Desde antes dos primeiros registros históricos, os homens questionam o porquê das coisas, a razão por trás de fenômenos. Aqueles que se aprofundam nas questões encontram respostas e mais perguntas e iluminam áreas até então desconhecidas. Tende a se destacar. Resumindo isso aí que está escrito, a capacidade do pensamento crítico é o quê? Alguma coisa se apresenta para você e você já não joga que vai ser difícil de você fazer. Ou você não fica com pré-conceitos, como eu falei aqui no começo. Pensamento crítico é o quê? Por exemplo, conheci alguém, né? Aqui, a gente está aqui, se viu, vocês têm um preconceito a meu respeito, eu posso ter um preconceito a respeito de vocês, mas eu não tenho o direito de ficar com um preconceito, eu tenho que pensar criticamente o quê? Bom, preciso entender se essa pessoa é assim como eu tenho pensado, eu preciso entender se essa pessoa é uma pessoa bacana ou não. A minha esposa, se ela ficasse presa só ao preconceito dela, hoje eu não ia falar que era minha esposa. Entende? Por quê? Porque ela não ia ter dado oportunidade para a gente conversar, para a gente se conhecer. E, às vezes, a gente fica preso a preconceitos. E, às vezes, a gente fica preso, inclusive, hoje em dia, a notícias que não são verdadeiras, na internet, principalmente. Quem aqui já viu alguém espalhar, não que espalhou, tá? Não vou falar que espalhou, mas alguém já viu alguém espalhar uma notícia fake na internet? E tomar aquilo como verdade. Ou mandar um videozinho para você falando que era algo que estava acontecendo e que, de fato, não era algo que está acontecendo. Faz sentido isso que eu estou falando ou não? Vocês já viram bastante disso ou não? Por quê? Porque não se aprofunda, não tem pensamento crítico. Eu já recebi essas coisas de WhatsApp. WhatsApp, para mim, é um negócio que é para trabalhar mesmo e falar com quem eu preciso. Porque tem muita coisa, sei que jovens, não estou falando para vocês não usarem, usem, mas tem muita coisa que a gente tem que deletar. Por quê? Porque o que não te ajuda a evoluir vai contribuir para que você caminhe para trás. Então, pensamento crítico é ver as coisas de uma forma, mas buscar a verdade, a realidade daquilo. Buscar a informação se de fato aquilo é real e buscar a informação de como fazer melhor aquilo que tem para ser feito. Então, isso é um pouquinho. Pensamento crítico é um julgamento propositado e reflexivo sobre o que acreditar ou o que fazer em resposta a uma observação, experiência, expressão verbal ou escrita ou argumentos. Caramba, Eduardo. Pensamento crítico. Pensamento crítico, basicamente, é uma reação sobre alguma experiência que você tem ou sobre algo que te apresenta. Então, pensar criticamente naquilo é, como eu já falei, entender do que foram feitas aquelas coisas, por que aquela coisa aconteceu. Às vezes a gente passa por coisas na vida e a gente não entende por que a gente está passando. Mas se a gente para pensar, né, se eu brinco, a gente não precisa parar para pensar, né, você não precisa sentar e parar para pensar. Você pode pensar andando mesmo, fazendo o que tem que fazer. Mas se você pensar, você vai ver muitas vezes que a culpa muitas vezes cai sobre você. Vamos olhar nas palavras aqui. Outra questão. A criatividade. Ser criativo ao solucionar problemas é analisar as questões que não estão funcionando e resolvê-las de um jeito não convencional. Entretanto, a criatividade nem sempre vem fácil. Não é uma coisa assim, Eduardo, como ser criativo, né? Tem gente que é criativo para várias coisas, inclusive para matar a aula. Eu era muito criativo para matar a aula. Eu era muito bom nisso. Né? E, mais uma vez, eu falo para vocês aqui, Eduardo, você falando para eu matar a aula. Não, eu estou falando para você matar a aula, pelo amor de Deus. Por quê? Porque eu sofri muito com isso depois. Porque, às vezes, a gente faz as coisas, porque o cérebro ele decide por duas coisas. Isso aqui é neurociência, é fato, é psicologia. Ou ele vai
O cérebro ele vai evitar a dor e ele quer o prazer imediato. Né? Ele vai evitar a dor e ele quer prazer imediato. Então, às vezes, o que para você parece prazer naquele momento, né, como para mim era matar a aula para jogar bola, algumas coisas assim, depois se tornou uma dor muito difícil. Por quê? Porque eu tive que fazer supletivo depois. Tive que fazer supletivo. É uma realidade. Então, às vezes, a pessoa olha aqui e fala, esse cara nem sabe que é supletivo. Sei, eu fiz, tive que fazer. Por quê? Porque eu tive que pagar por uma decisão que eu tomei. O povo está rindo aqui, porque é a verdade. Tive que pagar por uma decisão que eu tomei de forma precipitada anteriormente. E é legal que eu fiz uma palestra na PUC um tempo atrás, e eu falando também para jovens lá, e a moça depois chegou para mim e falou assim, Eduardo, eu te agradeço por você ter falado que você fez supletivo, porque muitas vezes eu me sinto discriminada aqui, porque eu fiz supletivo. E eu, às vezes, não acho que eu sou capaz aqui de continuar a estudar. E aí eu falei para ela, bom, já fico feliz porque eu contribuí nesse momento, mas se você está aqui é porque você é plenamente capaz de fazer mais e melhor do que qualquer um que aqui está. Então, mais uma vez, sobre inteligência emocional, não se limite, porque cada um tem sua história, cada um tem seus desafios, mas não se limite. Não coloca na sua cabeça porque você, eu não estudei no tempo certo. Eu ficava com isso para mim. Não estudei no tempo certo, não vai dar, não vou conseguir. Nada disso. Trabalhei depois, paguei minha faculdade, fui me aperfeiçoando, fiz cursos que eu nunca imaginei que ia fazer, eu conheci gente que eu nunca imaginei que eu ia conhecer. Então, estive com pessoas que eu lia livro e via na televisão, ouvia em programa assim, e falava, nunca imaginei, mas eu fiz. Eu fiz curso no Disney Institute, que é o Instituto Disney, que eles falam principalmente sobre treinamento e desenvolvimento de pessoas, então fiz lá, fiz liderança, RH, qualidade de atendimento de serviço, fiz, não paguei R$1. Por quê? Porque eu sou cara de pau, eu peço bolsa nos lugares que eu vou, porque você tem que buscar, Fiz formação na Dom Cabral, que é a 8ª maior escola de negócios do mundo, eu fiz, o curso valia mais de 50 mil, não paguei R$1. Por quê? Porque eu pedi, porque eu fui atrás, porque eu falei, não, quero uma bolsa, eu quero contribuir aí, vamos ver o que eu tenho para oferecer. Você tem que correr atrás. Se você cria na sua mente que não dá, então eu tinha formas criativas de eu poder chegar onde eu queria. E a gente precisa. Às vezes a criatividade do ser humano ela vai um pouquinho além, né? Eu olhei isso aqui e falei, o povo é criativo, né? Que a gente, muitas vezes, no carro, por dentro, você fica passando a mão, né? Tudo, a pessoa já resolveu, do lado de fora já colocou ali, está resolvido o problema. Mas também trouxe uma outra questão, olha que legal isso. Basicamente, a mensagem diz, qual o Justin, né? Qual Justin você escolhe, vamos colocar assim. Então, qual o Justin? O Bieber ou o Timberlake? Eduardo, mas o que tem a ver isso? Tem a ver por quê? Porque isso é uma estratégia de marketing para quê? Para que as pessoas joguem a bituca não no chão, mas no lugar apropriado. Olha que criativo isso. Eles gamificaram, isso a gente chama em gamificar, ou seja, transformar em um jogo alguma questão que a pessoa tem ou que você precisa para o negócio, para o trabalho, e que gere o resultado esperado. Então, eles fizeram o quê? Um quiz aí, nas lixeiras. Então, qual Justin você quer? Né? O Bieber ou o Timberlake? O Timberlake aqui nessa foto saiu na frente do Bieber. Quem prefere aqui? Quem é Justin Bieber ou Timberlake? Quem? Hã? Timberlake? Então tá bom. Bieber? Enfim. Tá certo. Brincadeira. Mas, enfim, cada um tem suas preferências. E você tem que agir com criatividade, muitas vezes, para resolver problemas. E os problemas, como a gente falou lá, da empresa no dia a dia. Então, tem muita gente que não se dá o trabalho nem de pensar como eu devo fazer, o que eu devo fazer para isso, como eu posso contribuir. Toda vez que a gente tem um questionamento para nós, a gente chega numa solução. Porque eu lembro até uma propaganda que fizeram um tempo atrás, e é uma absoluta verdade. Na verdade, eles tiraram isso de uma frase de um filósofo, mas colocaram isso na propaganda como parte dela, né? Que o que move o mundo não são as respostas, são as perguntas. E é verdade. E toda vez que você se questiona, você chega a um determinado ponto em que você vê se você realmente tem feito o que precisa ser feito ou se você não tem feito o que precisa ser feito. 4, gestão de pessoas. Pô, Eduardo, você falar gestão de pessoas para mim, sim, vou falar porque está lá no Fórum Econômico Mundial.
E é uma coisa, alguém aqui em algum momento vai ter que liderar pessoas, sim ou não? Né? Quem aqui deseja crescer na carreira, fazer uma carreira bacana? Em algum momento, você se destacando, você vai ter que gerir pessoas. E gerir pessoas é um processo também de inteligência emocional. Por quê? Lidar com pessoas diferentes é um baita de um desafio. Tem gente que fala assim, quando eu faço treinamento de líderes, tem líder que fala assim para mim, Eduardo, lidar com gente é difícil, né? Eu falo, pois é, eu gosto. Mas cada um vem com uns problemas e tal. Eu falo assim, eu sou uma pessoa do bem, eu sou um chato do bem. Né? Mas, às vezes, eu tenho que fazer umas perguntinhas para dar uma chacoalhada na pessoa. Eu falo, Kid, você escolheu ser líder? Ou te colocaram aqui assim? A pessoa já fica com o pé atrás. Eu falo, a pessoa pode me responder, como já responderam, não, eu trabalhava e tal, e aí acabei sendo promovido e tal. Mas você quer continuar líder ou não? Não, eu quero continuar líder. Então, já tira isso da sua cabeça que trabalhar com pessoas é difícil. Pessoas têm sua singularidade, têm suas diferenças, ponto. Só que você, como líder, você tem a obrigação de ser próximo das pessoas, entender as necessidades de cada um e trabalhar da melhor forma com elas. Se você ficar só reclamando mais uma vez, é claro que você não vai criar empatia com alguém. Porque se eu reclamar das pessoas, eu não crio empatia. Eu crio bloqueio. Então, precisa entender isso. E, basicamente, para entender, né, sobre gestão de pessoas, basicamente é o quê? Gestão de pessoas é entender as habilidades e competências das pessoas, e isso você só consegue, eu falo isso para líderes principalmente, se você é próximo das pessoas, você não consegue conhecer as pessoas se você não tem um bom relacionamento. E tem líder que fala assim para mim, Eduardo, mas se eu ficar muito próximo, eles não vão me respeitar, não vai ter intimidade. Eu falo, você é burro, então. Você é burro, eu falo. Por quê? A questão de respeito ela tem a ver com a integridade, a maneira que você trata a pessoa, não tem a ver se você vai ficar muito próximo dela. Isso aí é balela. Se você está próximo da pessoa, você vai entender as competências dela, você vai entender como o emocional da pessoa funciona, e você vai poder fazer o quê? Contribuir com ela, fazer um processo de desenvolvimento individual, ou seja, ajudar a pessoa a se desenvolver e chegar onde ela precisa. Então, ajudá-las a se desenvolverem e alcançar os melhores resultados. Para quem? Para ela e para o negócio. É isso, para ela e para o negócio. Trabalho em equipe. Outra coisa também que é, qualquer entrevista de emprego vão falar disso para você, se você é bom para trabalhar em equipe. Isso é uma coisa que, de fato, precisa. Se você não é bom para trabalhar em equipe, se você conturba o ambiente, pode esquecer que vai ser difícil. Vai ser difícil continuar. Para executar um bom trabalho em equipe, é fundamental saber gerenciar as próprias emoções. Está vendo que a gente está falando de emoções? A gente está falando de inteligência emocional, e quando a gente olha as 10 competências que o Fórum Econômico Mundial colocou, a gente vai cair em emoções? Então, é fundamental saber gerenciar as próprias emoções, moderar o comportamento e medir as palavras e ações. Quem aqui já, em algum momento, falou algo no impulso, falou algo que depois acabou se arrependendo? Depois você pensou assim, fiz uma baita de uma... Né? Por quê? Porque você não controlou. Veio e você soltou. Quem já fez uma coisa, não só falar, né, mas quem já fez uma coisa que depois falou, fiz. Quem? Por quê? Porque você não controlou as emoções. Você percebe como é importante controlar a emoção? Eduardo, é difícil. Não, isso é difícil mesmo, mas dá para fazer. Dá para fazer. Por quê? Porque tem momentos... geralmente é assim que acontece. A gente tem uma situação, então você apresentou aquela situação para você. O que acontece? Gera um pensamento. Você pensa algo ali, instantâneo, rápido, você já pensa algo instantaneamente. Então, que gera uma emoção, as pessoas falam, não, mas é o emocional que vai. Mas antes tem uma questão cognitiva, porque toda vez que se apresenta alguma coisa, gera um pensamento que gera uma emoção, que gera uma ação, que gera um resultado. E isso é assim, no cérebro. A gente não percebe esse processo. Mas você teve alguma situação, te dá um pensamento, ou seja, brigou com alguém. Você vai o quê? Responder. Mas eu só respondi no impulso. Não, você tinha um pensamento lá que é assim, eu preciso ter razão. Não, ela está errada. Só que você nem percebe isso. Ela está errada e eu vou ter que brigar por isso. Já ouviram aquela coisa que é melhor, às vezes, você ter paz do que ter razão? Então, toma isso para a sua vida, principalmente depois quando vocês casarem. Quando vocês casarem, isso é uma realidade. Lá tem um pessoal casado, acho que em cima até rindo já, que é uma realidade.
Porque quando vocês casarem, muitas vezes você vai ter que escolher, ou eu quero ter paz agora, ou eu vou querer ter razão. Então, porque se você quiser ter razão o tempo todo, mesmo você tendo, vai gerar, às vezes, um processo que você não vai ter paz. E em casa, muitas vezes, é preciso ter paz. A minha esposa, eu conto isso sempre, ela, um determinado momento, quando a gente começou a morar junto mesmo, claro que quando o namorado é mais fácil, né? Você larga em casa e cada um vai para sua casa. Brigou, tá ótimo, né? Tchau, amor, até a próxima. Aí acabou, né? Tá lá, deixa o pai e a mãe ficar com o cão lá. Tá no inferno agora, deixa lá, né? Eu não vou ver o cão, eu vou ver depois só. Vai mandar uma mensagem para mim, depois nós vamos mandar trocar um WhatsApp, o negócio, deixa lá. O pai e a mãe que resolve. Porque você casa, não tem papai e mamãe para você levar de volta. Dá vontade, você pensa assim, não, vou levar. Ah, não tem mais, agora é eu que tenho que dar um jeito aqui agora. Então, por isso que é importante você desenvolver a inteligência emocional, inclusive no seu casamento. Então, o que acontecia? Minha esposa, a gente tinha uma discussãozinha, uma coisa besta assim, e aí, aquele temperamento que a gente conhece. Eu sou um cara privilegiado, porque sempre fui e sempre serei cercado de mulheres. Por quê? Mas calma, gente, deixa eu molhar o bico para falar. Não é nesse ponto aí. Eu até tive sorte, quando eu namorava, eu fui um cara de sorte até. Mas eu namorava pouco, a Diana sabe disso. Fica quieta, Diana. Enfim. A Diana me conheceu antes de eu casar, é por isso que eu falei. Mas, enfim, vamos voltar ao assunto aqui, a verdade, o negócio. Não, mas não é a Diana, viu, gente? Pelo amor de Deus. É como amiga. Olha, tá vendo? Tem que tomar cuidado com o que fala. A Diana, como amiga, ela conheceu o Eduardo nos bastidores, mas não como nunca tivemos nada, fomos só amigos mesmo. Tá certo? É isso. É verdade. Enfim. E aí, a gente tinha uma discussãozinha, eu e minha esposa, e aí o que acontecia? Eu já passou 5 minutos para mim, está tudo resolvido. Eu não sou esse que vou guardar as coisas, né? Eu fui criado pela minha mãe e pela minha irmã, tenho esposa e tenho filha. Então, por isso que eu falei que eu sou privilegiado por ser cercado de mulheres. E aí tinha uma briguinha, uma discussão com a minha esposa, eu já passou 5 minutos, eu, amor. Aí ela só fazia assim para mim. Quem já assistiu o Exorcista, né? Querendo me matar, né? Por que, amor? Estou brigada com você. Ela falava, amor, não tem porquê ficar brigado. Não fala comigo agora, por favor. Não quero ouvir, dá licença. Aí eu falei, como é que eu vou resolver esse problema? Na resolução de problemas, como é que eu vou resolver? E você tem que achar formas. Eu comecei a insistir. Tinha uma discussãozinha, eu falava, amor. E ela, mais uma vez, virava o pescoço igual o exorcista. Até que chegou um momento que ela falou assim, mas eu não consigo entender você. Porque a gente está brigado. Aí parece que nada aconteceu. Você vem como se nada tivesse acontecido. Você não lembra? Você tem memória curta? Eu falo, não. Aí eu tive que usar a argumentação. Claro que é uma questão de negociação que a gente vai ver a seguir. Falei, amor, você quer largar de mim? Falei para ela. Aí ela já, mandou aquela aqui, né? Quê? Você quer largar de mim? Você? Porque aí joga o contrário, né? Não vira pergunta, vira acusação para você. Ela, por que você quer largar de mim? Eu, não, amor, estou perguntando se você quer largar de mim. Porque você quer ficar brigada. Ela, não quero largar de você. Oxe, né? Ei. Eu falei, não, então não tem motivos para a gente continuar com isso, levar isso adiante. Por quê? Porque a vida é curta para ser pequena, porque o nosso relacionamento é uma coisa para ser benéfica. E é verdade, gente. Solta umas filosofias, assim, mas é verdade. Você não tem tempo para ficar perdendo com briga. E quando o tempo vai passando, e ele vai passar, vocês vão ver isso. Né? Eu estou com esses cabelos brancos aqui, mas cabelo branco eu tive desde os 12 anos, que é de família. Cresceu uns a mais e caiu uns, mas é de família também. E você vai percebendo que você não tem tempo a perder, principalmente com briga. Por quê? Porque não te leva a lugar nenhum. Já percebeu que a maioria das brigas que você tem ou teve, mas vocês ainda, enquanto jovens, geralmente não leva a lugar nenhum? Ou muitas vezes você para e pensa assim, poxa, por que eu briguei? Não resolveu nada. E não resolve. E aí eu falei com ela isso, falei, amor, a melhor coisa é resolver logo isso aí. Então, o que eu sei? Eu sei que ela fica nervosa. Então, ela entendeu isso, então melhorou a nossa relação. Negociei com ela, melhorou. Mas eu sei que quando ela está muito nervosa,
eu vou tomar um café, vou tomar uma água, vou dar um tempo. Por quê? Porque a gente sabe que muitas vezes a gente está no topo do nervoso. E aí você precisa de um tempo para respirar. Por quê? Porque senão acontece aquilo que a gente já falou aqui, que você solta uma coisa que você não queria ou devia. Tá certo? Então, ó, uma questão de você... A gente está falando de trabalho em equipe e entrou na questão até de negociação, mas com as pessoas, no trato com as pessoas, é dessa forma de tudo que eu falei aqui para vocês. Né? Você pode não concordar, mas você não precisa diminuir, criticar ou desrespeitar alguém. Você pode não concordar com a pessoa que você trabalha, você pode não concordar, eu não concordo com todo mundo. Concordar, colocar o coração junto, concordar. Eu não concordo, não coloco meu coração junto com algumas pessoas, mas eu tenho que trabalhar com elas, para um objetivo maior. E aí, nesse ponto de vista, eu não posso buscar diminuir a pessoa, eu não posso buscar só criticar ela ou desrespeitar, eu tenho que buscar a melhor maneira de eu lidar com ela. Capacidade de julgamento e de tomada de decisões. Pessoas hábeis em analisar dados e ambiente e tomar decisões a partir disso já se destacam no mercado e tendem a ser ainda mais disputadas. Então, tem um pouco a ver com negociação também. Capacidade de julgar a questão e a capacidade de você tomar uma decisão. Então, muitas vezes no dia a dia, e mais uma vez eu trago para o relacionamento para vocês vão entender isso também. Alguns já namoram e já isso acontece. Amor, onde a gente vai hoje? Aí você fala, não sei, amor, porque você quer ser gentil. Não sei, amor, o que você acha? Onde a gente vai? Não, mas eu estou perguntando para você. Isso acontece? Não, né? Imagina o que acontece. Né? Aí você fala, não, amorzinho, mas eu quero que você responda. Não, mas estou perguntando para você. Se fosse para eu decidir, eu não tinha perguntar para você. Aí, cuidado, que pode estar chegando naquela linha que vai virar uma discussão ao invés de... Então, entendeu? Então, você tem que ter uma habilidade de tomar decisão. Se a pessoa está passando para você, que é a sua opinião, emita a sua opinião a respeito daquilo que ela está te perguntando. Tome uma decisão a respeito daquilo. Ah, Eduardo, mas eu tenho medo de errar. Errar faz parte do processo de aprendizado, do processo de evolução humana. Você vai errar. Eduardo, você acerta sempre? Jamais, erro bastante. Por quê? Porque eu sei que errando eu vou aprender. Então, você sabe muitas vezes, quando você erra, qual caminho você não deve mais percorrer, para você tomar uma decisão mais assertiva depois. Orientação para servir. Uma vez eu falei também num congresso em São Paulo, que uma das bases para você se destacar e você realmente alcançar resultados, seja você como profissional, ou seja você como alguém que é dono de um negócio, é você buscar ajudar as pessoas, servir. E aí uma menina, depois, no final, veio me perguntar, falou assim, mas você quis dizer, então, que eu preciso ajudar os outros? Que eu preciso me preocupar em ajudar os outros, ao invés de ver o meu lado? Falei, não, querida. Percebi que era uma pessoa um pouquinho, né? Que ela queria só ver o lado dela mesmo. Falei, não, de forma alguma. Só estou falando que a comunicação. Estou falando que se para você se destacar, para você alcançar seu objetivo, lógico, porque ela colocou ali que ela está mais preocupada com ela, e aí eu vou numa linha de comunicação com ela nesse sentido, para você alcançar o que você deseja muitas vezes, você precisa ajudar outras pessoas a alcançar o que elas desejam. Você precisa muitas vezes ajudar as pessoas a conseguirem aquilo. E aí você vai abrir porta, aí você vai abrir caminho. Percebe? Então, você precisa estar disposto a ajudar. Porque tem gente no dia a dia, eu não sei se na escola ou em casa, tem alguém aí que você sempre pede uma ajuda, a pessoa ela tem uma capacidade tremenda, criativa, inclusive, de criar desculpa para não fazer. Acontece isso aí? Tem gente que soltou até nome aqui, gente, não deixa criminar, não incrimina a pessoa, não. Tá? Então, tem gente que tem essa capacidade criativa de criar aí, vários motivos para não agir, para não fazer. E isso, no dia a dia de trabalho, vai se tornando chato. E, às vezes, a pessoa vai sendo excluída automaticamente até que ela saia da empresa, sendo convidada a ficar disponível ao mercado de trabalho. Então, é importante que você tenha essa intenção de servir. A inclinação para ajudar os outros é vista como uma habilidade indispensável ao trabalho em equipe. Então, como a gente falou de trabalho em equipe anteriormente, quando você está fazendo um trabalho em equipe, você tem que ser disponível. Não falar sim para tudo o tempo todo, mas se você pode ajudar, faça o que você pode. Negociação, como eu falei um pouquinho já da esposa, enfim, da capacidade de negociar. Negociação é uma habilidade que sustenta sua relevância, porque é através dela que situações complicadas chegam a uma resolução. Saídas são encontradas em becos fechados e
padrões são rompidos. Profissionais que sabem negociar são capazes de conseguir bons acordos. Negociar, tem que saber negociar. Eu falo com vendedores, também fala assim, é vendedor, mas fala assim, mas eu não sei vender, eu não tenho como vender. E tem muita gente, todo mundo se vende. Eu estou aqui me vendendo, todo mundo se vende. De alguma forma você se vende. Quando você vai começar a namorar, o que você apresenta? Só o melhor, né? As vantagens que você tem de ficar comigo. Né? Do meu lado, você vai ter várias vantagens. Então, você vai listando uma série de coisas para você chegar numa negociação em que você saia vitorioso, certo? Às vezes não funciona, às vezes não funciona. Às vezes tem que insistir um pouco, às vezes tem que insistir. Eu faço para vendedores. Tem uma pesquisa que fala que, basicamente, é a quinta vez que você aborda alguém que você consegue efetivar um negócio. Então, muitas vezes, a gente tem que ser persistente com aquilo que a gente quer conquistar. Então, Eduardo, mas você está falando isso aí? Sim, porque a gente tem capacidade, sim, para se vender. Quando a gente quer, a gente se vende. Né? E uma capacidade de negociação, muitas vezes, é mostrar para a pessoa as vantagens dela. Mostrar para a pessoa o que ela ganha fazendo negócio com você. Mostrar para o amado, para a amada, o que seja, as vantagens que tem é estar ao seu lado. Né? Então, na negociação é isso que funciona. Apresentar as vantagens que a pessoa tem de fazer um negócio com você. Flexibilidade cognitiva. Flexibilidade cognitiva é, basicamente, capacidade de criar ou usar diferentes conjuntos de regras para combinar ou agrupar as coisas diferentes. Mais uma vez, fala do Fórum Econômico Mundial aqui, que eles apontam isso. A velocidade das transformações, portanto, exige dos profissionais tanto a compreensão de que a área de formação não determina a carreira, quanto flexibilidade para novos aprendizados e experiências. Essa questão aqui que eu quero falar com vocês. A área de formação não determina hoje mais a carreira que você vai ter. Não determina. Por quê? Porque tem muita gente que tem uma formação, às vezes, técnica, mas ele acabou indo trabalhar com uma parte de humanas. Então, isso hoje é uma realidade. Lá atrás, isso não acontecia. Quando você, basicamente, tinha uma carreira, escolhia uma carreira, você seguia aquilo lá e ia por muito tempo. Hoje, não. Hoje, você pode ter, sim, uma formação, mas você tem que ter uma flexibilidade e uma orientação, um olhar para oportunidades durante a carreira. Por quê? Porque vão surgir oportunidades, e você tem que estar atento a isso. Aí, quase amarrando os bigodes, quase fechando, a gente vai falar um pouquinho mais aqui, sobre a inteligência emocional. De tudo isso que eu falei desde o princípio até aqui, ela vai cair nessa capacidade de você ter inteligência emocional, que é o quê? Controle das emoções. O Daniel Goleman, que é o maior especialista do mundo em inteligência emocional, ele fala o seguinte: inteligência emocional é o conceito relacionado com a chamada inteligência social, presente na psicologia e criado pelo psicólogo estadunidense Daniel Goleman. Um indivíduo emocionalmente inteligente é aquele que consegue identificar suas emoções com mais facilidade e, as identificando, consegue geri-las. Ou seja, tem gente que fala assim, eu sou assim, não vou mudar. Quem já ouviu isso? Quem conhece? Ser Gabriela, né? Nasci assim, vou morrer assim, enfim. Né? Tem gente, eu sou assim, não vou mudar. Tem gente que fala até bonito para justificar isso. Fala assim, não, essa é a minha singularidade. Minha singularidade, eu sou assim, eu sou diferente. Essa é diferente, isso é insuportável. É insuportável, ninguém te suporta. Tão chato que você é. Então, às vezes, a pessoa ela vê que ela está tendo prejuízos, mas ela insiste naquilo. E uma capacidade que a gente precisa ter é essa capacidade de flexibilização cognitiva, como foi dito antes. Ou seja, você entender o contexto, se questionar, isso está acontecendo de novo comigo? Por que está acontecendo de novo? Será que eu não estou repetindo o mesmo erro? Será que eu estou andando pelo mesmo caminho? Fala uma coisa aqui que não... mas veio na cabeça agora. Eu lembro, gostava muito de jogar bola, tal. Hoje já não tenho tempo para jogar tanto futebol. Eu jogava até que bem, viu? Eu jogava bem. Parece que não, mas eu jogava bem. Mas, às vezes, você faz escolhas, você continua errando e você quer continuar errando. Eu lembro que eu fui jogar bola na rua. Quem jogava bola na rua aqui? Deixa eu ver como é que está o índice de futebol na rua. Aí tá bom. Futebol na rua. Aí, quem arrancou a tampa do dedão e jogou futebol na rua? Aí fui eu, insistente, arranquei a tampa, que é gostoso, né? Uma sensação muito legal
Quando você... Aí você vai chutar a bola de novo, espirra sangue para todo lado, aí dá aquela dor, né? Enfim. Legal. Aí fui lá, o que fiz? Lavei. Aí você vê se dá para arrancar a tampa, não é assim? Se der para arrancar a tampa, eu já arranco para resolver o problema. Se não der, eu tento dar uma disfarçada. Aí fui, não dava. Mandei aquele band-aid que não ia durar muito. Por quê? Porque eu insisti em jogar futebol. Eu insisti, eu não falei assim, gente, parei que o negócio aqui está feio. Por quê? Porque você fica com medo que os outros falam, vá, isso aí não é nada, tal. Aí você fala, não, eu vou, porque eu sou demais. Vou jogar. Aí fui lá, pum, beleza. Estou pronto, vou de novo. O que aconteceu? A outra tampa foi embora. Dessa vez ela foi com força, que ela arrancou até um pedaço da unha. E depois, para eu pôr tênis? E depois? Imagina eu andando assim, indo trabalhar. O que está acontecendo, Eduardo? Pensava que tinha, sei lá, de repente, operado a hemorroida, alguma coisa assim. Sabe? Eduardo, o que está acontecendo aí, Eduardo? Estou com dor no pé aqui. Nos dois? Nos dois. O que aconteceu? Aí você tinha vergonha de contar. Eu estou falando isso brincando, mas assim, a gente já tem um alerta do que a gente precisa. Já deu, já. Você está errando aqui, querido. Você insistir nisso aí, vai dar problema. E aí você vai e faz o quê? Insiste. Aí, Eduardo, mas você não falou que eu tenho que ser insistente? Não, seja insistente com coisas que faz você avançar. Se você está tendo perda, seja da tampa do dedão, ou de um relacionamento com as pessoas, ou de uma produtividade no seu trabalho, você não pode insistir naquilo. Por quê? É insanidade. Você está ficando meio louco da cabeça. Certo ou não? Como eu falei lá anteriormente, eu não sei da sua realidade, mas vou falar um pouco de mim, né? Como eu já falei um pouco, eu antecipei, e para buscar ajudar a sua mentalidade, tá? Eu quero só ler aquela parte do meio ali, que ela fala, quanto mais nos conhecemos, nos tornamos mais conscientes do que precisamos melhorar para viver uma vida pessoal e profissional de forma mais saudável. Então, quando a gente busca conhecer aonde a gente está errando, quando a gente busca conhecer qual tipo de emoção que a gente está adotando e a gente não pode deixar ela aflorar com tanta intensidade, a gente acaba, claro, crie caminhos para que você não vá mais por ele, né? Não vá mais cometer esse erro. Porque se você começa a cometer o erro e você está insistindo nele, como eu falei, é questão de insanidade, né? Você tem que olhar as coisas e buscar uma solução para aquilo. Então, um fato importante. Isso é um fato extremamente importante para a vida de vocês, né? Se das 10 competências, vocês podem buscar essas 10 competências, coloquem na internet, pode colocar lá 10 competências que todo profissional precisa ter até 2020, basicamente está isso, que fala do Fórum Econômico Mundial. Não sei se alguém buscou isso, teve interesse antes da palestra de buscar esse título, enfim, tá? Essa curiosidade. E uma coisa que eu falo sempre, quem não tem curiosidade não cria oportunidade, então você tem que ser curioso, sim, tem que buscar informações. Vocês vão ver também, tem muitas matérias falando sobre essas 10 competências do Fórum Econômico Mundial. Mas tem uma coisa que eu quero que vocês saiam daqui e levem, é isso aí, ó. Você avança naquilo que você é exposto. O que você quer dizer com isso, Eduardo? Como eu contei para vocês lá atrás, o ambiente que eu vivia não era o ambiente dos melhores. Eu não tinha as melhores ideias. Eu tinha, inclusive, um cunhado, né? Hoje ele está bem, né? O ex-cunhado, porque não ficou com a minha irmã, né? Acho que por causa das escolhas dele também, enfim. E ele estava desempregado, né, na época, e a gente ia procurar, eu também estava buscando trabalho, e eu acordava cedinho e falava, vamos lá entregar currículo, estou saindo agora para entregar currículo. Aí ele falava, não, velho, fulano vai arrumar serviço para mim, já falei com ele, já. Voltava a dormir. Então, esse era um ambiente. Se eu colocasse na mente aquilo, eu falei, vou falar para alguém arrumar serviço para mim, né? Afinal de contas, é mais fácil. Vou vir a pé, voltar a pé da cidade para cá? Não, vou falar com algumas pessoas para ver se eu consigo um trabalho. Se eu continuasse apenas exposto a esse tipo de mentalidade, eu não estaria hoje aqui falando com vocês. Então, você avança naquilo que você é exposto. Se você se expõe às piores coisas, pode ter certeza que você vai pensar só no pior. Posso ter certeza que o resultado... Não tem ninguém que conseguiu um resultado extraordinário na vida que agiu e pensou só negativamente. Não tem como. Porque se você só pensar no pior, se só se expõe ao pior, só vai vir o pior para você.
Então, você avança naquilo que você é exposto. E, muitas vezes, como eu falei, eu não sei o que vocês passam. Eu contei isso aqui do que eu já passei. Isso aqui. Mas eu já vi coisa de violência. Eu tenho amigo que faleceu, né, foi assassinado. Por quê? Porque escolheu um caminho diferente. Não é só um, não. Tem muitos que eram para ter minha idade hoje e, de repente, está com uma carreira, de repente, está com uma família, mas morreram cedo. Por quê? Porque continuaram se expondo a certas ideias. Eduardo, mas como você faz para você não se expor? Você está num ambiente difícil, o seu bairro é difícil, você tem uns camaradas aí que da correria e tal. Cara, você é indivíduo, você escolhe. Ponto. Se você ficar indo lá todo o tempo, você vai se aproximando. Você vai sendo abraçado por aquilo. Eu não, eu escolhia ler, eu escolhia depois estudar, quando eu caí na real. Então, eu escolhi outro caminho. E o que acontece? A vida vai selecionando as pessoas. Por quê? Porque tem pessoas que não ficam mais perto de você. E você vai perceber que você não está perdendo, que você só está ganhando. Por quê? Porque são pessoas que não iam ajudar você a evoluir. São pessoas que depois você vai ver, como eu vi, infelizmente, que não foram muito longe. Ou que fizeram a família sofrer, ou que sofrem em consequência. Então, avance sempre nas melhores ideias. Então, avançar no que vocês... O tipo de mentalidade que criar é o que vai lhe fazer ir além ou não. Então, o tipo de mentalidade, o tipo de ambiente que você viver é o que vai fazer você ir além ou não. Você conseguir ser um profissional que se destaca, uma pessoa realmente extraordinária, ou mais um. Então, aí eu trouxe só um quadrinho de crenças, tá, para vocês entenderem o que muitas vezes acontece. Vou falar aqui para vocês o que eu falo para pais. Sei que alguns serão futuros pais, mas daqui a um bom tempo, espero, né, sejam pais aí. Mas eu falo para pais também sobre crenças, mas claro, vou falar para vocês aqui também. Por quê? Porque eu tive isso, e às vezes não é culpa dos pais. Às vezes eles foram expostos dessa maneira, é uma maneira de proteger a gente. Né? Então, por exemplo, tem pai que fala assim para o filho, principalmente pequeno, que ele vai pegar alguma coisa, uma jarra na geladeira de água, alguma coisa assim, e derrama. Fala, você não presta para nada, não adianta que você não sabe fazer nada. Não adianta pedir as coisas para você, quando o filho é um pouco maior. Pede as coisas para você, faz com má vontade. Toda vez que você fala isso, você vai incutindo uma crença dentro da pessoa. Você vai incutindo uma crença de incapacidade. Não consigo, pô. E aí, se era pequeno, o meu pai falava que eu não tinha capacidade para pegar água, eu não tinha capacidade de fazer isso. Não, sai daqui que eu faço, deixa que eu faço, porque você não sabe fazer isso. E aí, quando eu vou crescendo, vou continuando a ter essa crença. Não adianta eu te pedir nada que você não faz direito. Então, toda vez que isso acontece, vão sendo criadas crenças na nossa mente. Eduardo, já aconteceu comigo? A minha mãe não tinha esse tipo de conversa comigo. Minha mãe, uma coisa que eu lembro muito forte da minha mãe era assim, eu acredito em você e eu sei que você vai conseguir. Esse era o tipo de crença que minha mãe colocava para mim, ponto. Estava lá numa baita de uma situação difícil, mas era essa crença que minha mãe colocava em mim, ponto. Eduardo, mas eu tenho, de repente, meu pai, minha mãe, de repente, às vezes fala isso para mim. Cara, eu sei como é que é, porque eu tive um pai que, né, durante um tempo que eu vivi com ele, não foi lá uma pessoa que colocou muitas crenças bacanas em mim. Aí posso falar isso sem problema nenhum. Eduardo, você tem mágoa do seu pai, você tem raiva? Não, já tive raiva, já tive mágoa, já tive tudo. Mas não tenho mais nada. Não tenho, porque, para mim, se eu alimentar isso, não me faz bem. Mas talvez ele não tinha maturidade e inteligência emocional para lidar com a situação do filho, ou a situação que ele mesmo vivia em algum momento. Então, hoje eu tenho tranquilidade para saber que não é daquele jeito. Então, ele já me bateu, fez eu quebrar a porta de boxe com a cabeça. Né? Então, o tapa não era tapa, era jogava no chão e dava uns bicos. Acho que é por isso que eu fiquei gostando de futebol depois. Que eu era a bola, muitas vezes. Então... Mas aquilo para mim não era verdade. Depois eu entendi que aquilo para mim não era verdade. O que eu aprendi? Tudo aquilo que eu não deveria ser como pai para minha filha. Ressignifica as coisas que vocês passam. Eu não sei o que vocês passam, já falei, mas ressignifica o que vocês passam. Então, hoje, eu tenho certeza que eu sou o melhor pai que eu posso ser para minha filha. Tenho certeza. E uma das coisas que eu falo para pais ainda é o seguinte, mas falo para vocês também, de aprenderem. Tem uma das coisas que você precisa falar para o seu filho sempre que você ama, além de eu te amo, né, ou você é o amor da minha vida, enfim, quer que seja,
você é capaz. Então, uma coisa que o pai precisa falar para um filho é que ele é capaz. Por quê? Porque o filho ele tem a referência do pai como primeira hierarquia ou liderança da vida dele. Então, é preciso dizer que você é capaz. E aí tem algumas crenças que o mundo colocam para a gente, ou a vida coloca para a gente, que são essas crenças ruins, que às vezes limitam a nossa ideia, a nossa mentalidade. Dinheiro não traz felicidade. É aquela velha história, né? Às vezes você pode ser infeliz em Paris, né? Pode ser infeliz na Bélgica, comendo um chocolate e tal. Depende. Mas não é. A ideia aqui não é falar que o dinheiro é bom. Não, o dinheiro é necessário, importante, mas ele não é a razão de todo mal, como muitas vezes colocam. Não adianta, não vai dar certo. É que aquilo que a gente falou, que tem gente assim que fala, viu alguma coisa? Não, não vai dar certo isso aí. Aquela pessoa que você chega assim, está na roda, fala assim, cara, estou sentindo uma dor no joelho aqui. Nossa, já está me incomodando faz uns dias. Aí a pessoa vira na roda e faz assim. Teve uma vizinha minha que ela começou com essa dor aí no joelho. Hoje, aí você já fala assim, Senhor, não quero ouvir. Né? Ou você corre ou você vai ter que ouvir, porque ela fala, hoje está na cadeira de roda. Não tem gente assim? Ela compete e fala, estou com uma dor hoje no braço, assim, não sei o que está acontecendo. Você não sabe se está com dor no braço? Eu estou com dor no corpo inteiro. Você não sabe, eu estou aqui, não estou conseguindo nem levantar hoje. Não tem gente assim? Então, afasta isso aí, porque esse não é muito bom, não. Quem hoje muito ri, amanhã vai show? Quem ouviu isso já? Quem muito ri, amanhã chora, né? Não, quem muito ri, que bom. Dou risada pra caramba. E amanhã eu vou dar risada de novo. Eu vou rir de novo. Estou rindo da sua cara, inclusive, você está falando isso para mim. Filhos criados, trabalho dobrado. Isso aqui é mais papai, né? Quando algo dá errado, tudo o resto vai dar errado ao mesmo tempo. Né? Ah, Eduardo, mas às vezes parece que isso acontece. Parece, porque você fica já assim, ixi, derrubei a água aqui. Mas até ali eu sei que eu vou tropeçar, vou cair. Porque você já começa a construir na sua mente que vai dar mais problema. Tá? Então, assim, às vezes tem gente que cai. Minha cunhada ela adora cair. Eu falei para ela, você já viu você não tem uma perna maior que a outra? Né? Se, de repente, você não sabe andar de salto mesmo, porque é uma realidade. Você tem que encarar a realidade. Você não sabe andar de salto e, de repente, você está caindo muito. Ela, lógico que ela quer me bater, né? Mas é brincadeira. Enfim, mas eu falo para ela, cuidado para você não criar essa mentalidade que você vai cair. Porque muitas vezes você fala, já tomei um monte de tombo, se eu descer aqui... Vocês viram que eu fui subir ali correndo, que eu quase caí, né? Não sei se vocês perceberam. Teve uma tropeção, mas na elegância, né? Tipo, na elegância, eu subi ali do lado, Rafa Zimbaldi e tal. Posso, o pessoal aqui assistindo, imagina eu cair. Vim parar aqui na mesa, que bonito que ia ser. Não pode... Acabou a bateria, estou falando muito, né? Foi. Não posso viver sem você. Nossa, gente. Eu vou falar para vocês, viu? Porque eu já tive a idade de vocês. Então, tive... Com 14, 15 anos, eu achava também, largava de mim, eu achava que ia morrer. Não vou viver sem você mais, minha vida não faz mais sentido. Meu Deus do céu. Tem 15 anos, gente. Hoje a média do brasileiro é 80 anos. Calma que vai dar certo, você vai achar alguém, fica tranquilo. Fica tranquilo, não vai morrer, não. Alô? Oi. Mas oi. Vem você para cá com o microfone de novo, vem você. Mas vamos lá. Oi. Ah, muito bem. Então, até perdi o que eu estava falando aqui agora. Oi? Não dá. Muito obrigado. Não dá para viver sem você. Foi um teste, tá, que eu fiz aqui, só para saber se você estava prestando atenção. Gente, dá para viver assim, fica tranquilo. Que vai ter gente que vai sair da sua vida, depois vai querer voltar de novo. Mas se você perceber, é um erro se deixar voltar na sua vida. Isso aconteceu já comigo. Ó, tem gente falando, tem gente querendo gravar lá. Tem gente querendo gravar. Eu autorizo a gravação, tá? Pode gravar, não tem problema. Então, gente, tem gente que sai da vida por um motivo, tá? Deus falou, não é para você, não serve, tá bom? Principalmente se a pessoa não faz você se sentir bem, se a pessoa faz você ignorar seus amigos, se a pessoa te suprime,
E estou falando isso para vocês que são jovens, para vocês já entenderem isso, que vai acontecer isso com vocês, se já não aconteceu. Porque um relacionamento ele é libertador. Ele não é, um relacionamento ele não impõe prisão na gente. Prisão física, prisão mental. Porque todo relacionamento que te diminui é um relacionamento que não te serve. Eu sei porque eu tive, agora eu posso falar da Diana, que a Diana vivenciou uma pessoa que eu tive um relacionamento durante 3 anos. E a pessoa, Deus abençoe, ela não tem uma água também, não tem nada disso, não tem, gente. Mas a pessoa ela só me diminuía. Era a maneira dela, talvez ela tenha entendido que essa era a maneira dela viver. Então, ela só me diminuía. Pra vocês terem uma ideia, eu lembro que uma vez a gente chegou até a morar um tempo junto, eu comecei a fazer palestra, eu estava digitando no notebook, e aí ela veio e fechou o notebook no meu dedo, assim, pá! Legal. Aí ela falou assim para mim, Eduardo, você acha que alguém algum dia vai pagar para ouvir você falar? Pessoa do bem, uma pessoa de coração bacana, pessoa do bem. Pessoa do bem, né? Aí, o que acontece? A vida, ela caminha, né? Graças a Deus, hoje, não só as pessoas pagam para me ouvir falar, mas eu viajo não só aqui, mas no Brasil inteiro, né? Inclusive, eu tenho um livro no Brasil inteiro, já está no 2º ano aí. Ah, Eduardo, mas você está falando isso para... Não, eu estou falando que, assim, a minha mentalidade era, eu quero fazer isso, eu tenho esse propósito, eu vou fazer. Então, se você está com alguém que não é parceiro do seu propósito, da sua vida, ou da sua existência como pessoa, pode excluir da sua vida, não só do Facebook. Tá? Exclui da sua vida, e não deixa voltar, não. Porque não vai, bloqueia. Entendeu? Não sei se serviu, eu senti de falar e soltei. Soltei, tá? Oi? Peguei, joguei. Se alguém pegou, não é? Tem gente aí com, entendeu? Vai sair daqui já, vai... Ó, calma, não vai tomar uma decisão precipitada. Chega lá e fala assim, ó, ouviu, o Eduardo falou, vou largar de você agora, porque você não presta, entendeu? Calma. Pondera, prós e contras. Exercício já para vocês aprenderem desde jovem. Eu falo isso para casais, e falo para pais. Exercício desde jovem para vocês aprenderem. Pega uma folha em branco, risca ela no meio, faz uma cruz assim, em cima você coloca prós, contras. Qual os prós? O que eu ganho continuando esse relacionamento? O que a pessoa tem contribuído comigo espiritualmente, mentalmente? Entendeu? Quando você faz isso, você traz para um raciocínio lógico. E muitas vezes, quando você traz para um raciocínio lógico, por ser lógico, você vai falar, estou vivendo uma baita, quase que eu solto aqui, né? Então, pense nisso. Homem não chora. Né? A gente pode lembrar do filósofo Pablo. Homem não chora agora. Homem não chora. Chora sim, eu sou chorão pra caramba. Até com propaganda eu choro, às vezes. Eu choro. Ah, tá chorando, né? Tá bom. O Pablo tá aí? Ah, entendi. Homem não chora. Homem não presta. A outra, verdade. Verdade isso aí. É verdade isso aí. Homem não presta. Verdade. Não. Tem homem que presta. Eu presto. Prestei o tempo todo, de todos os modos? Não. Tem que ser sincero. Mas eu presto? Eu presto. Por quê? Porque eu aprendi com a vida. Né? Então, homem presta sim. E aí, mais uma vez, o que acontece? Como que isso acontece? Obrigado. Às vezes, o que acontece? Você tem um ambiente lá, e eu posso falar de carteirinha, porque era isso que acontecia. E aí, o pai dá umas deslizadas, né? Dá umas mancadas aí. Aí a mãe começa a falar, homem não presta. Seu pai, não presta. Homem não presta. Minha mãe já falava para mim que homem não presta. Então, homem não presta. Seu pai não presta, porque seu pai é homem, seu pai sendo homem, o homem não presta, então não presta. Né? Aí ficou aqui na sua cabeça. Aí pode ser que separou, pai e a mãe separou, não deu certo, que foi o caso que aconteceu comigo. Aí vou falar uma coisa, né? Não era o que minha mãe falava, mas eu já vi acontecer. Separou, tal. Além de falar mal do pai, continuar falando que o homem não presta, a mãe, às vezes, comete um erro. Que ela reforça essa crença, às vezes, no filho. Que ela fala assim, meu filho, você é homem. Percebe isso aí? Vocês já viram isso aí ou não? Vocês vão perceber o que eu estou falando. Você é homem, você tem que curtir a vida. A mãe fala isso para o filho algumas vezes. Ela, sendo mulher, ela coloca no filho o quê?
Falei, você é homem, manda ver. Passa o rodo mesmo. Sobrou, rodo. Sobrou, passa o rodo. Para, você é homem. Cautela. Porque você está repetindo um erro e você está reforçando uma crença no seu filho de que o homem não presta, minha mãe fala que o homem não presta, minha mãe está falando para eu passar o rodo, então o que eu faço? Passo o rodo. Não me importo com o sentimento dos outros. Por quê? Porque o mundo é assim. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Vamos lá. Eu sei disso, mas não entra na minha cabeça. Cautela, que se você reforça essa comunicação com você mesmo, não vai entrar na sua cabeça mesmo. Eu, Eduardo, eu sou de humanas, eu sou de gente, não adianta. Matemática, o que acontecia comigo? Era duro, era difícil, sair igual a cor da camiseta do meu amigo aqui, vermelho. Era complicado. Depois, trabalhando, eu comecei a entender mais sobre pensamento lógico, cognitivo, percentagem, uma série de outras coisas que me ajudou, inclusive na faculdade. Com o trabalho, me ajudou na faculdade, melhorei bastante. Mas não era a minha praia. Mas eu entendo. Mas você não pode colocar na sua mente assim, eu não consigo mesmo, não dá certo, não vai dar certo. Que inferno de vida. Né? Aquela questão assim, às vezes o pai chega lá, sai cedo para trabalhar, chega em casa e fala, que porcaria, inferno. Aí você fala, o que foi, pai, que aconteceu? Aquele trabalho. Mas o trabalho aconteceu alguma coisa? Não, o trabalho, é um inferno. Cautela, porque se você fala para o seu filho que trabalhar é o inferno, seu filho vai querer trabalhar depois? O meu pai volta de lá transtornado, é um inferno, por que eu vou trabalhar? Tá? Estou falando aqui para vocês, pode ser que vocês passem. Às vezes o pai e a mãe, como eu falei, não fala por mal. Eu não tive, agora na idade de vocês, a idade, aqui é a média de idade. Quantos anos tem? 19. Quem tem 19? Vou fazer mais fácil, né, Eduardo? Vamos usar a cabeça. Quem tem 17? 16? Não é a telecena, viu? Só para eu ter uma ideia. Os números sorteados da telecena agora. Então, assim, estou falando para vocês isso, por quê? Porque vocês podem passar por situações assim, mas não culpe seus pais, muitas vezes. Por quê? Porque, às vezes, eles não assistiram, não tiveram a oportunidade de assistir uma palestra como essa, que vai falar para vocês como lidar com algumas situações emocionais. Eu não tive. Eu, quando tinha a idade de vocês, não tinha palestra, não, querido. Minha situação era feia. O negócio era punk. Entendeu? Mas tudo com o seu tempo. Deus se encarrega das coisas. Tá? Tenho o dedo podre para escolher com quem me relacionar. Ai, amiga, o meu dedo é podre mesmo, não adianta. Ou a amiga fica falando assim, você tem o dedo podre mesmo. Não adianta, você só escolhe errado, você só faz coisa errada. Não adianta. Não, tem o dedo podre. Sabe o que geralmente acontece? Que eu faço trabalho individualmente com as pessoas também, né, desenvolvimento. E aí eu pergunto, com relacionamento, eu pergunto assim, tá, então, pelo que a gente está vendo, é um padrão. Isso já aconteceu outras vezes com você, correto? Correto, sempre acontece comigo, não tem jeito, tem o dedo podre, tal. Eu falo, tá, você frequenta os mesmos lugares? Frequento. Você frequenta o mesmo lugar, qual é a probabilidade de mudar a situação, de você escolher diferente? Você frequenta, você avança naquilo que você é exposto? Se você frequenta os mesmos lugares, se você se expõe a só aquelas ideias, é aquilo ali que vai ser sua média. Então, toma cuidado. Você não vai melhorar assim. E, como eu falei, só assim não vou mudar. Está passando uma baita de uma, né? Então, cautela com essas crenças. Estou apresentando para vocês cautela. Toda vez que isso aqui aparecer na cabeça de vocês, vocês pensam assim, obrigado por compartilhar, mas eu não quero isso. Faz isso para você. Um impacto emocional aí para você. Puxa a sua orelha, fala, não quero isso, não vou pensar assim, porque eu quero o melhor da vida. Né? Então, alguém emocionalmente inteligente, só que vocês podem tirar fotos, vocês podem escrever, enfim, alguém emocionalmente inteligente, não fala negativamente, ou seja, não é o profeta do caos. Gente, vai dar ruim. O negócio foi feio lá. Né? Nossa, você não sabe o que aconteceu com fulano. Aí fala, e aí o negócio começa a ficar ruim. Não fala negativamente. Alguém emocionalmente inteligente não se deixa levar por eu acho, ou pelo que parece, ou seja, parece que foi isso.
Não, se você não tem certeza, não parece nada, você tem que ter certeza. Eu acho que é isso. Não, então, se você acha, você não tem certeza. Você não tem certeza, principalmente se você falar isso numa entrevista de trabalho, ou no trabalho mesmo, num momento de negociação, ou no momento que você precisa responder alguma coisa, você fala assim, eu acho que é isso aí, eu acho que deu certo. Eu acho que eu fiz. Você não acha, você não tem certeza. Então, volta lá, depois que você tiver certeza, você fala comigo. É assim que é. Não fala eu acho, não se apega a preconceitos e não se apega ao superficial. Não se contenta com o mais ou menos. Mais ou menos é assim, pediu para eu colocar aqui, mas aqui eu sei que serve, então deixa aí. Vai estar bom aqui. Mais ou menos, não se contente com mais ou menos. Posso falar, eu fiz um trabalho de desenvolvimento com uma pessoa, e essa pessoa ela queria, claro, ter mais oportunidade na carreira dela, tudo, e ela falava para mim que o chefe não via os relatórios dela. Ela falava, Eduardo, nem adianta eu fazer relatório, que ele não olha. Ele não vê as visitas que eu faço, ele não vê os clientes que eu estou visitando, sabe? Não adianta que ele não olha. Aí eu falei assim, e a pessoa que trabalha, que era ela e mais uma pessoa, mesma posição, né, de relacionamento com clientes. E a outra pessoa? A pessoa nem faz relatório, Eduardo. Olha como é que começa a construir a mentalidade. O chefe não vê, a outra pessoa está mais tempo que eu na empresa, não faz relatório, então eu preciso fazer relatório? Começa a pensar que não preciso fazer relatório. Então, começou a colocar isso para mim. Eu falei assim, não, mas você vai fazer o relatório. Não, Eduardo, mas não adianta. Eu falei, vai, se você quer chegar a um lugar, você vai fazer relatório. Sabe por quê? Porque no momento em que o seu chefe ele vier ver os relatórios, qual vai ser a única pessoa que vai ter feito todos os relatórios? Eu. Falei, então faça o que tem que ser feito. O que aconteceu? Umas 2, 3 semanas depois, o chefe pediu todos os relatórios. Quem tinha todos os relatórios? Ela. E depois de um mês que a gente fez o trabalho, ela mudou de casa, trocou de carro e foi promovida. E virou chefe do cara que estava antes dela. O grande problema das pessoas é que elas não fazem o que precisa ser feito. E quando você não faz o que precisa ser feito, por quê? Eduardo, mas é fazer o que precisa ser feito? Porque tem muita gente que não faz o que precisa ser feito. Por quê? Porque elas acham que, como é fácil de fazer, tudo aquilo que não é fácil de fazer, é fácil também de não se fazer. Então, você vai deixando para depois. Falar, isso aí é fácil de fazer, eu faço depois. Ninguém vai ver agora. Então, o primeiro passo é você chegar no extraordinário, faça o que precisa fazer e busque resolução de problemas. Busque as melhores ideias e pelo pensamento positivo. Você pode passar por desafio tremendo, mas pensa que o melhor está por vir e vá em busca do melhor. Eu sou cristão, né, então agradeço muito a Deus, que Deus abençoou muito minha vida e me abençoou. E uma coisa que eu falo, fé é movimento. Eu não sei a sua crença, não sei nem se você tem alguma. Mas eu posso falar que você pode ter fé em você, você pode ter fé em Deus, pode ter fé, mas fé é movimento. Movimento é agir. Eu costumo dizer, é uma frase minha, vocês podem buscar, tá? Não copio, não. Quando eu tenho frase de alguém, eu cito quem é o autor, que eu tenho essa integridade, você precisa ter, precisa dar crédito a quem merece. Conhecimento sem ação é mera informação. Conhecimento sem ação é mera informação. Eu sento muitas vezes para assistir palestra ou treinamento, ou faço, né, participo de treinamentos, porque eu preciso me especializar cada vez mais, porque eu atendo meus clientes. E aí, muitas vezes, eu estou num lugar, a pessoa do meu lado fala assim, já ouvi isso aí. Isso aí que ele está falando, para mim, não é novidade. Como eu sou um chato do bem, a pessoa fala isso, eu falo assim, sério? Ouviu mesmo? Já ouvi bastante isso aí. Tá. E você já fez? A pessoa fecha a cara. Já teve gente que levantou e foi procurar outro lugar. Por quê? Porque as pessoas criticam e não fazem. Elas nem fizeram. Elas já falam, não dá certo. Isso aí está falando, isso aí não adianta fazer. Não faça. Por quê? Porque você só prova na prática. Então, o que vocês aprenderam aqui hoje, eu quero que vocês, se anotaram aí, se ficou na mente, tome uma ação. Porque é só ação que vai gerar um resultado. Só uma ação que vai gerar um resultado. É isso. Então, faça algo a respeito. Não saia daqui apenas tendo ouvido. Por quê? Porque se a gente não anota, é caminho cognitivo, até para estudar, vocês sabem disso. Você precisa anotar as coisas. Por quê? Porque faz uma outra conexão neural. Então, anote. Se algo marcou, anote. Se algo marcou, tira foto. Entendeu? Fala com alguém, conversa com alguém que é mais próximo do seu, discute sobre o que viram aqui. Eleve as suas ideias. E aqui, para vocês pensarem, desses 10 pontos, quais pontos vocês acham que vocês têm? Então,
Pensem nisso, um exercício que vocês podem fazer depois. Pensem em qual desses pontos vocês já têm, já se destacam, ou qual vocês precisam, de repente, melhorar. Porque a gente precisa sair do lugar, não só com informação, mas com ação para gerar resultado. Porque uma coisa eu aprendi na vida, você vai levar para o lado. Eduardo, agora você está com a vida resolvida? Claro que não, tem meus desafios, todo mundo tem, para sempre terá. Mas você tem que ter uma mente fortalecida. E você tem que fazer o que precisa ser feito. Às vezes a gente não quer fazer, mas a gente precisa se forçar a fazer. Porque se você não tomar uma atitude, é de mal a pior. Se você não se propor a fazer alguma coisa, é de mal a pior. Então, se aprendeu alguma coisa, se eu pude contribuir de alguma maneira com vocês, façam o que precisa ser feito. Tomem uma ação, pelo menos uma ação em relação ao que vocês viram aqui. As pessoas não escolhem seus futuros. Elas escolhem seus hábitos. E os seus hábitos determinam os seus futuros. Se você tiver hábito de pensamento fracassado, cuidado. Se você tiver hábito de gente que deixa para depois eu resolvo, depois eu faço. Não, isso aí é fácil, eu faço depois. Você tem um hábito de procrastinação, e isso vai... Quando se torna um hábito, é difícil a gente tirar esse hábito. E se torna um hábito, você vai vendo que as coisas vão ficando cada vez mais difíceis. Então, escolha os melhores hábitos, para que vocês possam ter um futuro melhor na vida de vocês, um futuro que realmente vocês desejam. Tá bom? Eu espero que eu tenha contribuído com vocês nesta manhã, no momento que passamos aqui. Agradeço muito vocês e espero ter cumprido o propósito de ajudar as pessoas nos propósitos delas e elevar a existência de alguma forma. Tá bom? Seja com as brincadeiras, seja com o que eu passei de sério aqui. Legal? Quem quiser me adicione no Face, manda mensagem, eu respondo. Às vezes eu demoro porque posso estar trabalhando, né? Óbvio, mas eu respondo. Tá bom? E também tem o Instagram lá, se alguém quiser me seguir no Instagram, eu sempre faço um videozinho ou faço um post relacionado às coisas que eu trabalho. Então, é isso, tá bom? Muito obrigado para vocês. Valeu, gente. Sucesso. Quer? É? Estou falando que tem minutos para perguntas. Se alguém quiser perguntas, estou aqui. Só molhar as palavras. Pergunta ali em cima. Desculpa. Onde vende o meu livro? No Brasil inteiro. Saraiva, nas livrarias, todas as livrarias. Não, eu entendi a pergunta, porque tem pessoas que o livro só vende em eventos, por exemplo. Mas o meu livro não, ele está na internet, tem na Amazon, tem tudo. Colocou lá, tem online. Então, colocar meu nome, ou colocar Extraordinários, pessoas que vão além do óbvio, o livro está disponível. Tá bom? Perguntas? Relacionamento, crises com... Ixi, aquele lado aqui está complicado aqui, o pessoal está meio... Calma, gente, calma, vocês são jovens. Minha formação? Graduação, eu sou formado em Recursos Humanos, em RH. Eu trabalhava, como eu falei, e aí eu estava entre administração e RH. Como eu já estava querendo o pezinho do RH, eu falei, bom, vou fazer RH, e fiz RH. Depois eu fiz especializações, como eu falei para vocês. Então, por exemplo, eu tenho um programa de dirigentes da Dom Cabral, que é a 8ª maior escola de negócios do mundo. Então, tenho o programa de desenvolvimento de dirigentes da Dom Cabral e tenho outras especializações, que eu falei, Disney Institute, e não paro de estudar. Philip Kotler, o pai do marketing, tive a alegria também de ir de graça, participar de um seminário com ele o dia todo. Então, conhecimento nunca é demais. E ainda estou buscando aí fazer mais algumas formações e, enfim, não vou falar muito aqui do que eu pretendo ainda, mas vamos ver. Oi. Ela quer saber. Como é que consegue tirar esse bloqueio? Tipo, de não vou conseguir, porque muitas pessoas passam por isso e falam também, né? Quem quer saber como é que é o nome? Maria. Todo mundo quer saber, tá certo.
Olha, receita. A gente quer receita, né, do bolo. A gente quer receita do bolo. Mas uma coisa que a gente não faz hoje em dia, e não são só jovens, tem muita gente que coloca uma carga nos jovens, e fala, o jovem hoje não quer saber de nada e tal. Não. Eu acho que tem muita gente que não quer saber de nada, e bem velha, inclusive. Sabe? Então, acho que não é uma carga só para os jovens. Mas, respondendo a pergunta, os bloqueios é aquilo que eu coloquei lá. Você tem que se expor às melhores ideias. Então, se você se expõe às melhores ideias, se você se expõe a histórias de pessoas que realmente vão inspirar você, você vai quebrando bloqueios. Por quê? Porque, às vezes, em casa, é o que eu falei. Ou o pai e a mãe não teve essa oportunidade que a gente tem. Ou o pai e a mãe eles não fazem por mal. Eles falam, não quero que você faça isso. Porque eles querem te proteger de algum modo. E, às vezes, tem excesso. Todo mundo tem. Como a gente falou aqui, às vezes a gente responde mal, mas não fica preso nisso que te apresenta. Porque, às vezes, falam assim, o mundo te vende que não vai dar certo, a sociedade te vende que não vai dar certo. Não, ele não te vende, ele te entrega isso. Ele não precisa nem vender, você não precisa comprar. Ele te dá isso o tempo todo. Que não vai dar certo, que as coisas não vão avançar. Às vezes, em casa, a gente vê situações que a gente fala, estou passando por isso, a gente está passando por isso, a gente não merece, mas tem que se expor às melhores ideias. O Geraldo Rufino veio aqui um tempo atrás, não sei se vocês conhecem. Geraldo Rufino, hoje ele é um empresário, dono da JR, Diesel. Ele foi catador de latinha, faliu empresas que ele teve 4 vezes, e hoje tem uma empresa que fatura mais de 50 milhões, na verdade, acho que 60 milhões por ano. E ele já lidou com todo tipo de perda. Ele viveu na miséria, no lixão, ele pegava latinha no lixão. Oi! Oi, voltando. Só uma pausa reflexiva. Oi. Ei. E ele viveu as piores coisas que alguém pode viver. Mas ele falou que ele se inspirou em histórias. Inspirou em pessoas que foram além. Oi. Voltou. Então, ele se inspirou em pessoas que foram além. Assim como eu falei para vocês, né? A meu respeito. Então, Eduardo, mas isso vira um hábito depois. Quando você recebe o impacto, você acaba transformando ele em impulso, muitas vezes. Por quê? Porque você já percebeu que aquilo ali faz parte da vida. Eu, como sou cristão, na Bíblia está escrito, sofre os bons, sofrem os maus. A questão não é o sofrer ou a dificuldade, a questão é como você reage a isso. E se você está num ambiente que muitas vezes ele é nocivo, vai no seu quarto, busca as melhores ideias. A internet hoje é uma ferramenta poderosíssima para você buscar histórias de pessoas que foram além, que superaram problemas terríveis na vida, entendeu? Então, hoje a gente tem muito mais ferramentas para deixar a nossa mente produtiva e fazer com que a gente pense melhor, mais positivamente do que nunca. Assim como a gente tem, felizmente, ferramentas também que não nos ajudam a ir além. Mas a questão não é a ferramenta, a questão é como você usa ela, né? Então, é aquela velha história. O Cortella fala muito disso. Você tem um pão que hoje também massacra a internet. Fala que a internet é o mal do mundo. Não, o mal é como você usa mal a internet. Então, a questão é essa. Então, o Cortella fala muito. Fala, o pão, você pode ter o pão aqui e a faca. Eu posso escolher dividir ou usar a faca e ficar com o pão só para mim. Então, o problema não é a faca, o problema é quem lida com ela. Então, as informações é a mesma coisa. Se expõe às melhores ideias, porque esse é um caminho que já vai te ajudar bastante, vai ajudar vocês bastante a vencerem alguns pensamentos, algumas crenças que podem limitar a vida de vocês. Momento Tiete. Parabéns, porque eu te conheci desde lá de trás, desde quando a gente estudava junto, Legal. Desde quando a gente não era amigo, eu trabalhei junto com você, e obrigada por todos os conselhos que você me deu quando a gente sofria junto no serviço. Legal. E parabéns por tudo que você é hoje, porque tudo que você contou eu vi refletido assim a sua história. É emocionante ver, porque eu vi cada tropeço, cada vitória. Meu amigo, parabéns. Obrigado. De verdade. Obrigado. Obrigado. Oi. Como ser inteligente emocionalmente sendo uma pessoa ansiosa?
Seu nome é? Desculpa. Amanda. Como ser inteligente emocionalmente sendo uma pessoa ansiosa? Boa pergunta. Hoje, lembra que eu falei, a ansiedade é um dos maus do século, né? O Augusto Cury, ele fala muito disso, ele tem livros, acho que 3 livros só falando de ansiedade. São livros bem fáceis de ler, então eu indico muito, né? Tem os livros sobre ansiedade. A gente vive num mundo de muitas informações o tempo todo. A gente nunca foi tão sobrecarregado de informações como a gente é hoje. Então, você tem notificação para tudo, você tem informação de tudo, e um dos grandes pontos hoje nas empresas, para elas conseguirem, por exemplo, um dos grandes males das empresas hoje é conseguir colocar em ordem mesmo, conseguir colocar em execução os planejamentos estratégicos. Por quê? Porque é muita informação e, às vezes, você precisa excluir algumas coisas e deixar simplificar. Mas, enfim, falando de ansiedade, falei um pouquinho disso, mas é porque a gente tem muita coisa, chegando. Então, hoje, eu até assustei, a minha filha tem 6 anos, como eu falei para vocês, e ela saiu do pré e foi para o 1º ano agora. E aí eu fui surpreendido, porque ela foi para o 1º ano e começou a ter avaliação, provas, né, avaliações. E eu e minha esposa, eu gosto tanto de educação que eu sou casado com uma pedagoga, né? Então, e a gente assustou. E eu falei, na minha época não era assim, 1º ano não era assim, né? Não tinha já avaliação valendo nota. Então, hoje as coisas estão caminhando por aí. Você tem que ser aprovado, você tem que passar rápido numa universidade, você tem que dar resultado, você tem que ajudar em casa, você tem que fazer isso, tem que fazer... Então, a grande questão é você ver aquilo que não te serve, o que não está te fazendo bem. Se eu posso explicar de uma forma simples para você sobre a ansiedade, é isso. Eu posso falar porque eu sou uma pessoa ansiosa. Então, se vocês forem observadores, né, eu falo sobre comunicação e vocês precisam, às vezes, olhar algumas coisas. A ansiedade ela dá algumas pistas, né, para a gente, não só emocionais, mas físicas. Então, por exemplo, eu já mexi aqui várias vezes, ó, se vocês verem, não só nessa aqui, mas ali. Mas, você está nervoso? Não, não estou nervoso, estou tranquilo. Aqui eu me sinto em casa quando eu estou aqui, eu me sinto em casa, né, falando com as pessoas. Mas tem coisas que a gente é. E aí a gente precisa entender até que ponto a ansiedade, ela, de repente, é benéfica. Por quê? Porque tem umas questões de medo, por exemplo. O medo, muitas vezes, ele é benéfico. Por quê? Porque, como eu falei, o caminho cognitivo lá atrás, você não tem medo de estar pegando fogo, se você não tiver o medo lá, você vai se queimar. Eduardo, é óbvio. Não, é que às vezes a gente não percebe que o medo, ele, na nossa cabeça, ele foi incutido lá atrás, quando o nosso cérebro estava sendo formado. Por isso que ele procura o quê? Como eu falei, prazer imediato, né, e evitar dor. A ansiedade, muitas vezes, ela tem a ver com uma inteligência foco-temporal. O que é inteligência foco-temporal, Eduardo? Vou tentar explicar aqui rápido. Geralmente, quem é muito ansioso, ele projeta o futuro. Então, ele fica pensando que não vai dar certo, ele fica pensando que se ele tomar a tal decisão, não vai dar, ele fica pensando que a prova vai ser terrível, não vai conseguir tirar nota, fica pensando que não vai dar certo aquilo que precisa entregar. Então, você projeta no futuro tudo e, basicamente, tudo de ruim. Então, inteligência foco-temporal, a ansiedade ela vem de projeção do futuro. Então, muitas vezes, o medo ele está na projeção do futuro. Você projeta um futuro, muitas vezes, que não é real. Quem aqui, em algum momento, já pensou assim, nossa, precisando fazer alguma coisa, uma prova, que seja, enfim, quem já tirou carta e tudo, achou que, não vou conseguir, vai ser terrível, sofreu ansiedade terrível, não conseguiu nem dormir direito, deu dor de barriga e tudo mais, chegou, fez o negócio e falou, sofri à toa. Quem já aconteceu isso? Por quê? Porque a gente fica projetando o pior. Então, não. Eduardo, como você consegue... Já me perguntaram isso. Eduardo, como você consegue fazer uma palestra assim, né? Criar o conteúdo e tal, e, você não fica nervoso e tal? Não, eu ficava muito. Quando eu comecei lá atrás da treinamento, por exemplo, ficava nervoso pra caramba. Então, tinha um monte de tique, eu não sabia como eu dar pausa dramática, não sabia quando eu levantar o tom de voz, quando eu abaixar o tom de voz para chamar atenção. Então, não sabia nada disso. Mas eu fui aprendendo, como eu fui desenvolvendo. E, com relação ao trabalho, como você pode bloquear um pouquinho da ansiedade? Fazer o que precisa ser feito. Se você estudou o suficiente, seja para a prova, seja para aquilo que você tem que fazer, se você estudou, se você deu o seu melhor, calma. Fica tranquilo, que vai dar certo.
Então, você precisa começar a transformar a sua mentalidade através daquilo que você faz. Por quê? Porque muitas vezes você fica ansioso, você faz o melhor. Você estudou, você buscou informação, tudo. Nervosismo é uma coisa, ansiedade é outra. A ansiedade, às vezes, ela atrapalha. Mas você tem que trabalhar com a sua mente para que você, se você fez o que precisava ser feito, você não ficar ansioso com o que vai. Agora, tem gente que quer fazer a prova, mas quer que alguém estude por ele. Tem gente que é assim. Tem gente que faz trabalho e pede para os amigos pôr o nome. Já viram isso? Não. Nunca viram, né? Então, é isso. Então, claro, a vida ela vai cobrar de você o tanto que você se dedicar para ela. Mas a questão de ansiedade é essa. É não depositar tanta angústia e fazer o seu melhor agora. Inteligência foco temporal é você fazer o seu melhor agora. Tem muita gente que também deposita uma ansiedade, tem ansiedade, pânico, algumas coisas. Por quê? Porque ela deposita também uma boa parte do pensamento dela no passado, no que já aconteceu. Ah, eu já fiz isso e não deu certo, tal. Foi tentando acertar, mas não deu certo. Calma, é igual relacionamento. Tem gente que se bloqueia de relacionamento porque um não deu certo. E ela acaba não querendo mais se relacionar com as pessoas. Não, é história e aprendizado. Não quer dizer que vai acontecer o tempo todo. Então, assim, tem coisas que você precisa aprender, trazer para o hoje e falar, com relação a isso, qual é a melhor atitude que eu tenho que tomar? Então, deixa para o hoje o que é de hoje e para o amanhã o que é de amanhã. Claro que o amanhã você precisa construir um pouquinho no hoje, né? Mas é só no presente, é no presente. Pensa no que você pode fazer agora com relação aos seus desafios, aos seus anseios de futuro, porque o futuro acontece no agora. Então, a gente precisa pensar nisso. Eu procuro vencer minha ansiedade assim, venci. Eu já tive, posso falar para vocês sem problema, tive quadro de pânico, e é ruim, é muito ruim. Por quê? Porque vem um impacto emocional forte, você sofre uma sobrecarga, e aí você não sabe como passar por aquilo. E aí eu comecei, além de eu já estudar bastante isso, e eu não me conformava, falar, pô, estudo muito a mente, como é que eu estou passando por isso? Mas, às vezes, você tem que passar por algumas coisas justamente para você poder falar para as pessoas que você já venceu isso. Então, entende como que é a inteligência emocional também? Às vezes, você tem que olhar que aquilo que você passa, ninguém vai poder passar por você, porque aquilo vai servir de algum momento. Me emocionei quando a Diana falou aqui, porque ela viu. Então, eu não falei aqui para vocês de uma coisa que não aconteceu, ela viu muita coisa que aconteceu. Então, se concentra no seu melhor agora e deixa o tempo se encarregar do resto, mas faça o seu melhor agora. A ansiedade é isso, resumidamente. Tá bom? Mais não? Mais alguma? Deixa eu fazer uma pergunta. Oi. Eduardo, eu te considero empreendedor por ter largado o mundo empresarial, e quando eu falo largado é ser funcionário, para ter autonomia profissional. Como foi esse processo para você? Vou chamar assim de sair de uma zona de conforto, saber que você tinha um cargo legal, tinha talvez benefícios dentro de uma empresa e falar, não, eu vou trilhar o meu caminho agora. Como que foi isso para você? Legal. Está sendo, né? Porque é uma constante. Acho que é algo que foi acontecendo. Eu nunca planejei assim, né? Falar, não, eu vou agora só fazer isso. Eu tinha os planos e planejei para que eu conseguisse alcançar as posições que eu queria. Isso eu planejei. E, graças a Deus, quando você coloca o plano lá e você busca, vai dar certo. Mas, em um determinado momento, quando eu comecei a fazer palestras lá, palestras mesmo, vamos falar, não só na empresa, né, que eu lidei com treinamento, tudo, mas comecei a fazer palestras já faz 6, 7 anos, fazendo palestras assim, tal. Que um gerente meu um dia falou para mim, cara, você tem que dar palestras, tal. E eu falei para ele, não sei dar palestra, só sei dar treinamento. Ele, não, você sabe dar palestra. E aí foi ele que me instigou com isso. Mas como eu comecei fazendo, então era chamado para fazer uma palestra enquanto eu trabalhava. Aí depois teve empresa que me chamou para fazer palestra. Aí você fica naquela, não, eu pedi permissão para a minha empresa para ver se eu posso fazer. Então, me permitia, era fora do horário de expediente, enfim. Aí eu comecei a ver que isso era um caminho que
tinha a ver com o meu propósito. Como eu falei, o meu propósito é ajudar pessoas e organizações a alcançarem os seus propósitos e elevar a sua existência. E isso é uma coisa que, às vezes, na empresa, chega num ponto que você não consegue mais fazer. E tem algumas empresas que... tem que ser muito sincero, tem empresas que elas vão te ajudar muito, que elas vão te dar muito suporte, elas vão trabalhar suas ideias, elas vão te colocar num outro nível, mas tem empresas que ela chega a um ponto que você serve para aquilo, ponto. Se você tem um propósito seu, aqui, meu filho, você só pode caminhar até aqui. Então, eu saí, fui de uma... Eu era coordenador de uma agência de empregos, tal. Então, basicamente, foi essa ruptura lá em final de 2013 para 2014, quando eu comecei mesmo a trabalhar de forma mais autônoma. Vamos falar assim, agora eu estou por conta mesmo, né? Então, saí da empresa, né? E porque a empresa não estava indo bem, crise, então eu teve muita coisa, estrutura, enfim, uma série de outras coisas, e aí eu acabei saindo. E aí falei, não, agora eu vou só fazer isso. E comecei muito bem, assim, falei, caramba, tá bom, apesar da crise, estou muito bem. E aí veio 2014, 2015, 2016. 2016 ele começou bem, depois foi bem desafiador. Agora, ele é um processo que você tem que ter perseverança, muita. Por quê? Porque, assim, eu não sou famoso, eu não estou o tempo todo na TV, nem nada disso. E no momento em que o país ele vive uma crise, e você tem, inclusive, o setor de serviços, ele fica afetado, todos os setores, basicamente, foram afetados, só alguns que, por exemplo, hoje eu atuo muito, e foi um conselho do Cortella que eu tive em um encontro com ele. Ele falou para mim, Eduardo, como é que está? Eu falei para ele, falei, tá difícil, professor, mas estamos caminhando. E aí ele falou assim, então, qual que é hoje o setor que não está tão afetado com a crise? Por isso que eu falo para vocês, se vocês buscarem ideias, buscarem pessoas que podem apoiar vocês, porque elas vão fazer isso com bom grado. E aí eu falei, não sei, saúde, talvez? Indústria farmacêutica. Aí eu falei, ele falou assim, então busque prospectar clientes no ramo de saúde, de farmácia. Por quê? Porque, infelizmente, aquela história, né? Enquanto um chora, os outros vendem lenço. Quando você tem alto nível de estresse, tudo, você tem dores musculares, aí você vai comprar remédio para isso, você vai se medicar, e uma indústria cresce. E hoje eu tenho feito consultorias e uma boa parte de trabalho em empresas envolvidas com a saúde. Então, às vezes, você tem que buscar esse caminho. Mas é um processo doloroso, né? Como você falou, como foi esse processo? Está sendo, né? E é um processo doloroso, por quê? Porque eu sou o meu patrão, eu tenho que lutar também contra os meus anseios, eu tenho que lutar, muitas vezes, contra uma mentalidade que vem e fala, pô, estou fechando um contrato, legal. Aí o cliente fala, vamos adiar agora, vou começar só daqui a 5 meses, a gente está fazendo uma reestruturação. Aí você fala, caramba. E aí, para você ganhar motivação de novo, você tem que falar, não, tem um porquê, eu tento trabalhar assim, tem um porquê de ser daqui 5 meses. Talvez daqui 5 meses é o exato momento que tem que acontecer, e não agora. Então, assim, é um trabalho de mente. É um trabalho que você tem que trabalhar muito a sua mente. É algo que você tem que, o tempo todo, buscar. E buscar parcerias, buscar aparecer. Eu li um livro, e aí é uma indicação para quem gosta de leitura. Eu fiz um workshop no final de semana retrasado sobre foco e produtividade. Porque quando a gente fala de ansiedade, a gente perde foco, a gente perde produtividade. E as empresas hoje buscam, como eu falei, o planejamento estratégico muitas vezes não sai porque está perdendo foco, a produtividade não acontece. E eu li um livro fantástico, li o ano passado, acho que 18 livros, mais ou menos 16. E aí eu li, no final do ano, eu li um livro que chama A Única Coisa. E o cara, basicamente, ele coloca como a empresa dele passou de uma empresa que estava sofrendo, que estava tendo perdas, e era nacional, um americano. E aí, quando ele começou a adotar a única coisa para a empresa se tornou multinacional. Cresceu de forma gigantesca. Que é o quê? Qual é a única coisa? Basicamente, o livro ele trata de um processo cognitivo e de uma pergunta que você tem que fazer para você. Qual é a única coisa que eu preciso fazer agora
e que eu a fazendo, ela vai refletir em todas as outras, ou que ela vai excluir todo o resto. Qual a única coisa que eu preciso fazer agora para eu alcançar o resultado que eu preciso? E eu entendi, e aí compartilho com vocês até, eu entendi que eu precisava me vender mais, que eu me vendia pouco. Em eventos, em alguns trabalhos que eu fazia, eu ia, muitas vezes fazia palestra, fazia o treinamento e não me vendia. Não falava do meu trabalho mais, não me aprofundava mais nisso. E se você não oferece, às vezes a pessoa não compra. Claro que muitos negócios foram gerados porque dentro de uma palestra eu faço, saio da palestra, tem empresário, ele vem, chega para mim e a gente começa a conversar. Mas quando eu passei a me vender mais, e foi isso num evento grande, o ano passado lá em São Paulo, eu saí da palestra, veio sete donos de negócio falar comigo. E são pessoas que eu já estou fazendo trabalho e tenho trabalho até o final do ano com essas pessoas. Porque eu adotei uma mentalidade da única coisa. Qual era a única coisa que eu tinha que fazer? Me vender de uma forma mais incisiva nos eventos que eu participasse. Então, às vezes tem um monte de coisa, você está cuidando de um monte de coisa, mas você tem que entender qual é a única coisa que vai te ajudar a avançar e você não ficar ansioso com todo o resto, qual é a única coisa que vai ajudar você agora a caminhar para aquilo que você quer. E é um dia de cada vez, e sem perder o foco. É isso. Bom? Obrigado. Valeu, gente. Obrigado, viu? Sucesso para vocês. Muito obrigada, Eduardo. Meu amigo pessoal, gente, ele é tudo isso que ele falou aqui mesmo, um excelente pai, é uma pessoa que está sempre buscando melhorar. E eu estive no lançamento, não tive a oportunidade de conviver com ele como a outra colega aqui, que até já foi, amiga dele, mas eu vi ele lançar o livro, super recomendo, porque o livro mostra que essas pessoas tão extraordinárias que ele entrevistou, não foi fácil para eles também. Então, é uma inspiração, o livro. Em nome da Escola do Legislativo e da Câmara, Eduardo, eu gostaria de entregar o certificado para você, de palestrante, agradecer pela manhã de hoje. Uma carta do nosso presidente, Rafa Zimbaldi, de agradecimento. E, para vocês, espero que tenha sido uma manhã muito proveitosa. Agora, eu só gostaria de pedir a vocês, na hora de sair, o maior silêncio possível, porque aqui no Plenarinho está tendo uma palestra também e está ao vivo. Tá? Então, tenham todos um bom dia. Até mais. TV Câmara Campinas.